Gente, boa tarde, sejam bem-vindos aí a um Syncap super especial com duas pessoas fantásticas que eu tive o prazer de conhecer essa semana, né, que é o Marcelo, com dois L's, e o Diogo, tá aqui com a gente. E a gente vai fazer meio que um registro, né, que vai ser ao mesmo tempo uma espécie de decantação e metabolização da primeira conversa que a gente teve. Aliás, a primeira conversa não, foi uma segunda, na realidade, né? A gente teve a primeira conversa, foi num jantar fantástico, que um amigo nosso em comum, né, o Florian, junto com a Eugênia, ofereceram ali no Morro do Cantagalo, não foi? No Morro do Cantagalo, ali na fronteira de Copacabana com Ipanema, foi sensacional. Foi um jantar que também onde estava, não sei o quanto vocês estão conscientes disso, estava presente a própria proposta da Trifold, né, que é o projeto que o Christoph vem tocando, de trazer, gerar toda uma infraestrutura de internet, olha que legal, né? Toda uma infraestrutura de internet cidadã, né? Espalhada pelo planeta. Hoje eles estão fazendo a infraestrutura de internet da Tanzânia, olha que legal, e eles estão morando lá em Zanzibar, né? Que é uma ilha da Tanzânia, ali no continente africano. Tanto o Christoph, que estava lá no jantar com a gente, quanto o Floriano. É sensacional, né? Eu estou aí em contato com eles desde sempre, há muitos anos, e eu imagino que a própria dinâmica do Rerê vai ser o ambiente pelo qual a gente vai estar trazendo essa infraestrutura de internet para os interiores do Brasil, entendeu? Então, mas isso é um outro papo, né? Um papo mais para frente, não é um papo para agora. É um papo até mais profundo do papo que a gente vai. Quer dizer, é tão profundo quanto esse papo que a gente já começou a ter aqui juntos, correto? Então, antes da gente começar, vamos fazer como a gente costuma fazer nos encontros virtuais do EE, que a gente chama de um sync, né? A gente sincar no sentido da gente sincronizar nossos fluxos, né? A gente chama de um sync-up, é, fazendo um check-in, né? Sentindo como é que você está chegando, como é que foi seu dia, como é que está a sua energia, como é que estão as coisas. E aí, na sequência, a gente vai fazer um pequeno contextualização das conversas que a gente teve até agora e no bate-bola eu vou apresentando um material que eu acho que vai sintonizar vocês ainda mais. Eu acho que vai gerar uma compreensão mais aprofundada e alargada, né, do que nós estamos conversando aqui, tá bom, gente? Então, eu estou chegando bem. O dia tá um dia solar, né? Tá um dia bonito, tá um dia bacana, tá um sábado gostoso. É, e passo para qualquer um de vocês dois. Quem quiser aí se manifestar, começar, fala e passa para o outro, coisa e tal. Aí a gente faz esse nosso check-in. Fica à vontade. O jogo tá vindo de uma missão, né? Conta aí, Diogo. É, Chegando. Acabou de chegar aqui para o nosso encontro. Já acabei de chegar lá da Maré, né, do Complexo da Maré. A gente está num projeto junto com a Associação de Moradores do Parque Ecológico da Maré, né, que eles chamam de o pulmão da Maré, uma área de 46 mil metros quadrados dentro do complexo, né, a única área verde dentro do complexo. E lá a gente está, né, iniciando esse projeto, estamos desenvolvendo ele ainda, estamos desenvolvendo e já começando a meter a mão na massa mesmo, que é a implementação de uma SAF lá, né, de um sistema agroflorestal. Mas ali, assim, ali é um lugar onde a gente, como cultiva, sempre sonhou em chegar, né, porque é isso, da gente olhar para um espaço e entender todas as potencialidades daquele espaço, né, e aquele espaço tem muitas, múltiplas potencialidades, né? Desde isso, né? A gente manejar a terra, mas ser um lugar de educação, né? Um lugar de cultura, um lugar de lazer, um lugar para negócios de impacto, né? Então, chego aqui com uma energia muito boa, muito cansado, porque realmente ontem também a gente fez uma ação numa outra comunidade, que é o Morro da Casa Branca, ali na Tijuca, do lado do Borel, que sofreu um ataque lá e a gente foi lá dar uma força para o pessoal. Então foi uma semana puxada, mas sim, muito, muito iluminada, né? Mas cansado. Aqui com o corpo está cansado. Mas um prazer aqui, cara, estar aqui com você. Foi muito bom, né? Aquele nosso primeiro encontro, esse jantar, infelizmente eu não estava, mas foi o nosso encontro aqui no Joá, foi muito bom, né? Assim, fiquei muito curioso ainda para aprender, para conhecer mais, né, dos projetos e tudo.
Então, estou super animado aí para a conversa e para a nossa parceria que tá começando. É, aquele jantar realmente, né, esse encontro aqui é a quinta essência do propósito daquele jantar, né? Então, eu fico muito feliz que como aquilo desencadeou e quantas coisas acontecem na nossa vida quando a gente se predispõe a estar aberto e conhecer realmente conhecer os outros, né? E expandindo essa rede, né, de troca, que é a coisa mais rica que a gente tem, né? Essa interseção e potencial de troca enfim, estou no último mês de um projeto de 15 meses já de obra, uma obra bem desafiadora que está na reta final, com prazos intransponível dessa vez. A tolerância já está no limite, limiar, enfim. E estou também muito entusiasmado para agora esteja nesse momento com esse foco absoluto nisso. Isso é uma coisa muito importante que está acontecendo que eu resolvi mesmo assim não deixar de iniciar esse processo e começar essas conversas, embora eu não tenha feito o dever de casa desde do último encontro, por conta de estar totalmente focado nisso, vejo que é algo realmente que está dando início muito importante e também estou muito entusiasmado com tudo que está surgindo e como a gente sempre imaginou, né, esse movimento como um potencial de criar esse ambiente de troca, né, esse hub, através desses espaços. Eu sabia que a gente ia encontrar outras coisas incríveis que totalmente complementares, assim, que a gente ainda não conhecia. E a grande essência disso é isso, a gente descobrir, a gente possibilitar que as pessoas se conheçam através desse hub, dessa plataforma, e conseguir ter essa troca tão rica, né, de ideias, tecnologias e pensamentos e movimentos e ações e conhecimento em geral, né? Mas de uma forma mais prática possível, né, também. Então, estou entusiasmado aí para a gente avançar, porque tem muita coisa nova que a gente está descobrindo agora, como sempre, mas agora realmente chegou a um volume inesperado agora para o momento e realmente o maior momento de convergência impossível, né? Para o momento que a gente está também, embora a gente ainda esteja no início, já se vê muito mais preparado para mergulhar, né, nessas novas possibilidades, né? E pensar não só no que a gente está fazendo agora, mas com a visão para o futuro, né? E como isso tudo vai se desencadear um pensamento já mais estratégico a longo prazo, né, também. Então, tá certo, queridos. Obrigado pelo check-in, tá? A gente agradece. Hoje costuma dizer no Rerê, o nó e nós agradece, né? O nó e nós agradece, né? Então, gente, eu vou fazer um sobrevoo, na realidade, eu não vou entrar muito no detalhe, mas esse sobrevoo ele vai ser já com, eu acho que com background, né? O contexto que já tivemos a possibilidade de aí no face to face, né, conversar e trocar, eu acho que eu acredito que vai esclarecer muita coisa para vocês, tá bom? Então eu vou aqui compartilhar a tela e quando abrir aí vocês me falam, por favor. Abriu. Então tá. Então eu queria começar dizendo o seguinte: como vocês já sabem, o RE, recursos gerativos, é um protocolo cybercultural, né, que visa gerar primitivos cyberculturais e blueprints Web3 gerativos nessa emergente Web3, que ainda não estão existindo no ciberespaço, né, no cyberspace da Web3, correto? Ou seja, entendendo que essa camada descentralizada de aplicações da Web3, tá, ela não é definida e nem pode ser definida pelo mercado de cripto, correto? Ou seja, então, o primeiro fenômeno ligado ao mercado de cripto, que vai pelo nome de blockchain, né? Blockchain e cripto, correto? Que tem a ver com o Bitcoin, por exemplo, e depois a criação do Ethereum, né, com blockchains públicos e outros blockchains públicos, tem vários blockchains públicos aí, Solana, Cardano, tem, o que não falta são Hyperledger, tem vários blockchains públicos, né? Eles não definem, eles não têm como definir o que é esse ciberespaço, né, esse cyberspace dessa camada chamada Web3. Então, antes de eu entrar aqui nessa apresentação que eu montei, assim que a gente, como protocolo cultural, né, a gente começou a tecer a palavra, tecer uma interface com o Node Hub Web3 do Arca Hub,
né? Que é uma plataforma de empreendedorismo tecnológico Web 2 aqui do Rio de Janeiro, né? Uma das maiores do país e que produz o Rio Innovation Week. Né? É, a gente queria, eu estava querendo, primeiro, encontrar uma forma de fazer uma explicação onde a explicação não fica só na terceira pessoa, certo? A explicação fica na primeira pessoa. Então, eu acabei criando esse material que vocês vão ver aqui, tá? Que faz parte de uma dinâmica de uma proposta de evento, né? Que a gente realizou a primeira edição dela em julho, lá no Arca Hub, chamado Desconferência 404, certo? E a gente fez uma segunda edição agora em agosto, na própria Renovation Week, né? Uma segunda edição especial. E a base do material foi esse que vocês vão ver aqui, tá? Já estou preparando um segundo material que vai ser agora na terceira desconferência que vai acontecer agora em setembro, que vocês já estão previamente convidados a falar com a gente, tá bom? Que vai acontecer também lá no Arca Hub. Legal. Que é essa interface. Bem, nesse sentido, o Rere como protocolo hoje tem várias interfaces, né? Então, existe a interface com todo o ecossistema de finanças gerativas, como eu tentei falar para vocês, né, quando a gente estava juntos, que acontece através de um projeto que está ligado a uma rede, que é uma rede que tem bastante penetração, vamos dizer assim, faz parte, né, do ecossistema de financiamento regenerativo na Web3, chamada Greenpill Network, né, é a Greenpill Brasil, e tem também o universo de um investimento anjo, né, através de um clube de investimento mais antigo do Brasil, que é o Gavin Angels. Né? Então, essas são algumas das interfaces que o Rere com protocolo, a gente chama de interfaces ecossistêmicas, que o Rere com protocolo possui, correto? Então, era preciso ter um material que pudesse conversar com todas as interfaces, né? Então, vocês estão vendo em primeira mão, quer dizer, primeira mão que eu digo entre nós aqui, né? Porque eu já apresentei isso, né? Mas em primeira mão, vocês estão vendo um material que eu montei justamente para, sabe, servir de base para que as pessoas possam, então tá, agora estou entendendo o que você está falando, entendeu? Sim. E não ficar dependendo de jantares e almoços para a gente poder sentar e conversar sobre isso. Não que isso não seja prazeroso, porque evidentemente, né? Então, isso que vocês estão vendo aí, eu apresentei literalmente, aí vocês estão vendo a data, né? 15 de agosto, foi lá no Node Summit, que o Node Hub 3 fez, né? Durante o Rio Innovation Week, tá? Chamado Um Meteoro para Chamar de Seu, tá? E aqui, nessa apresentação, a gente vai passar aqui agora, eu começo me apresentando, né? Começo me apresentando. E essa apresentação aqui, na realidade, tem uma timeline, não sei se vocês estão vendo aqui a timeline, tem uma timeline desde o meu envolvimento, né, com o movimento cypherpunk, nos anos 80 e 90, passando pela criação do Bitcoin, né, e depois várias outras experiências até chegar aqui no Rere, correto? Mas isso aqui sozinho já é um resumo, tá, gente? Isso aqui é um baita de um resumo. Tem muito mais coisa, mas enfim, mas tinha que salientar, né, alguns marcozinhos, vamos botar assim, né? E aí eu faço normalmente a pergunta para o pessoal que tá fazendo parte do evento, né? Qual dos termos aqui embaixo, da forma como eu me defino, né? Qual dos termos que eles estão mais curiosos? E eu peço para o pessoal aplaudir, entendeu? Normalmente, até agora, fica entre cypherpunk e NetWeaver, tá? Então, assim, os conceitos, né, que me definem, né? Alguém que é auto e autodidata, né? Nômade Dalma, né? Generalista especialista, commoner, né? NetWeaver, livre aprendente, cypherpunk, explorador local, né? Então, normalmente fica aqui. Eu não vou fazer essa pergunta para vocês, porque nós já conversamos sobre isso, estava no almoço, tá? Então, e aí, normalmente eu faço uma explicação em cima disso. Então, vamos seguir aqui. Aí, quando chega aqui nesse slide, né, a gente tem, afinal, né, o que vamos explorar juntos hoje, né? Então, está aqui, né, um gradiente que vocês vão compreender agora melhor esse gradiente, um gradiente que eu montei, né, de economia, da economia política mais degenerativa que tem, que é a atual, que nós estamos inseridos nela, que é massiva, né, que é da macroeconomia hiperconsumista, extrativista, exploratória que nós vivemos, até as mais degenerativas, né? Estão ligadas aos povos originários. Né? Então, e aí eu falo dos meteoros aqui, depois os paradigmas do Rere, e depois
tem uma experiência que eu não vou fazer com vocês hoje, da Desconferência 404, que é uma vivência na realidade, correto? Seguindo. Aqui nós vamos partir direto para aqui. Não vamos falar depois a gente vai olhar para os paradigmas de Herrera, depois nós vamos olhar para tudo isso, os híbridos, né? Deixa eu ver onde eu botei. Um minutinho só. Acho que eu dei uma esculhambada aqui, gente. Desculpa. Aqui, tá aqui, ó. Vamos aqui para aqui. Tá dando para enxergar aí? Uhum. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui para ficar melhor. Vê se ficou melhor. Caraca, eu não queria apresentação, Vinícius. Não é apresentação. Oh, boy. Vamos ver se vai aqui. Deixa eu. Não era para apresentar, gente, desculpa, tá? Então, deixa assim mesmo, tá bom? Tá dando para ver? Tá. Tá. Então, por exemplo, tem um trabalho, eu acho que eu falei isso para vocês, não sei se eu cheguei a falar, posso estar enganado, que um designer regenerativo chamado Daniel Christian Wall, né? Ele vinha fazendo desde a primeira década desse século para a segunda década, que era mapear as economias políticas, né, existentes no planeta, né? É um trabalho que, obviamente, ele não fez sozinho, é um trabalho que ele viajou em todos os continentes, ele fez com outras pessoas, né? E nesse mapeamento, ele coloca desde da macroeconomia, né? Desde a macroeconomia hiperconsumista, é, extrativista exploratória que nós nos encontramos hoje, que é massivo, né? Que é uma economia hoje altamente financiarizada e baseado basicamente, né, em especulação, né, que está aqui, passando para a economia verde, que não tem, de verde não tem nada, né, porque é basicamente, né, uma redução pequena do impacto negativo, com algumas melhorias relativas, né, que é ligado ao conceito de economia verde, que foi lançado na Rio 92, no século passado, né, e que trouxe o termo carbono neutro, né, e que gerou o mercado de crédito de carbono, né, que é um mercado que é uma caixa preta, muito fechado, você não sabe o que acontece, e que é feito, cuja compensação é feita de uma forma absolutamente obtusa, né? Porque você imagina, né? Você dá o direito a uma empresa como a Vale, por exemplo, continuar fazendo as barbaridades que eles estão fazendo, né? E desde que eles paguem os créditos de carbono, né? Aí vai uma outra pessoa recebe para plantar floresta de eucalipto, certo? Então, é mais ou menos assim, eu sei que é grosso modo o que eu falei, mas é mais ou menos assim que a tal da economia verde, que foi lançada com outras intenções, tá, gente? Em 92, acabou se tornando, né? E aí você vai subindo aqui, aí você vai encontrar as famosas 17 ODS, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, certo? Então aqui você vai encontrar o ESG, né? A famosa palavrinha Environment, Social and Governance, né? E o Corporate Social é, 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 Relations, né? E isso aqui o paradigma de sustentabilidade nada mais é do que um ponto de neutralidade, né? Ou seja, é você gerar um ponto de neutralidade que você não está causando mais danos a isso. E se criou o conceito de net zero, né? O net zero já é a mitigação máxima, a redução efetiva, né? Não só da empresa, mas de toda a cadeia produtiva da empresa, de outras empresas ligadas à empresa. E segundo um relatório da Accenture, né, que foi lançado ano passado, só 18% das 2.000 maiores empresas do planeta que estão conseguindo fazer isso aqui, sendo que nesse ano 34% desses 18% não vão conseguir por uma questão da crise do modelo macroeconômico que a gente está vivendo. Ou seja, então, como vocês podem ver, a coisa ou seja, 60% das 2.000 empresas estão aqui embaixo ainda, tá, galera? Convencional aqui 60% das 2.000 maiores empresas do planeta, né? E aí você começa a subir, aí que o Daniel começa a falar, né, dos modelos restaurativos, onde você encontra, por exemplo, as economias circulares, né? Você encontra as economias biorregionais, né? Se encontra fundamentalmente as economias não só dos povos originários, mas economias cooperativadas, como a Mondragón, que eu falei para vocês lá na Espanha, por exemplo, né? Então, você vai ter aqui uma restaurativa que são humanos e comunidades fazendo coisas para a natureza, né? Olha que legal. Aí você vai ter, na reconciliatória, humanos e comunidades como parte integral da natureza.
né? E aí, quando você chega no regenerativo, você tem humanos e comunidades fazendo coisas como natureza. Vocês conseguem perceber as diferenças, né? Então, você aqui dentro do restaurativo, você tem vários tipos de economias políticas aqui, né? Isso aqui é como se fosse não é uma coisa só, né? Você tem vários tipos, com várias modelagens, várias experiências, né? Ou seja, humanos e comunidades fazendo coisas para a natureza, desde projetos restaurativos, né? A projetos que estão, digamos assim, dos novos rurais, por exemplo, né? Esse movimento dos novos rurais, você pode dizer que ele está aqui basicamente fazendo um movimento, né? Saindo do sustentável, indo para o restaurativo, por exemplo, né? Você tem aqueles que já estão no restaurativo, né, como aquele projeto que eu compartilhei com vocês, estão já querendo estar aqui no paradigma da economia política reconciliatória, humanos e comunidades como parte integral da natureza, ou seja, pegando preceitos do solar punk, do lunar punk, trabalhar com low tech, essas coisas todas, enfim, você tem várias iniciativas assim espalhadas pelo planeta acontecendo dessa forma. E o pessoal que está aqui está olhando para aqui para cima, ó, né? Pegando a biomimética, ou seja, humanos e comunidades fazendo coisas como natureza. Aí entra aquele projeto que eu falei para vocês lá do sul, lembra? Os Cincoeses, lá dos Borretes, né? Do Rio Sagrado, onde está se gerando um avatar de AI, né? De IA, baseado na cultura dos povos indígenas da região e gerando uma internet das coisas com relação a dados ambientais ali, para que o Rio ganhe uma personalidade jurídica, voz, e ele possa se defender contra um projeto massivo entre Brasil e Argentina para gerar uma ferrovia que vai matar o Rio para o Porto de Paranaguá, né? Então você hoje você encontra exatamente esse gradiente aqui que vocês viram de degenerativo, né, regenerativo, planeta fora, né? Que eu acabei de mostrar aqui para vocês. É, aqui de baixo, desde o convencional, né, passando pelo verde, para sustentável, restaurativo, reconciliatório, reconciliatório e gerativo. Antes de eu falar da outra coluna que eu montei no lado, eu vou parar para vocês, de repente, fazerem alguma reflexão que vocês queiram fazer em cima. Fica à vontade, gente. Isso Ou você, perguntas. isso você entende como estágios ou a ideia realmente é, é ir direto para o regenerativo? É ir direto, né? Aí é que tá, querido. Isso, sua pergunta é ótima, sabe por quê, Joe? Pelo seguinte, nós somos seres complexos, correto? Natureza complexa. Nós somos, por sermos seres complexos, nós somos seres híbridos, né? Então, eu costumo dizer que não existe nada que seja 100%, certo? 100% não existe. Simplesmente não existe nada nesse mundo material que a gente vive que seja 100%. E tanto que eu fiz aqui uma animação aqui embaixo para entender que, na realidade, um projeto ele pode ter. Vocês vão entender isso quando vocês olharem o híbrido um pouquinho mais para frente, mas a gente está sempre nesse loop aqui, ó, né? Nesse feedback loop espiralado que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Ou seja, a gente sempre tem algum aspecto que é convencional, algum aspecto que é verde, algum aspecto que é sustentável, algum aspecto que é restaurativo, algum aspecto que é reconciliatório, algum aspecto que é regenerativo. Então, não existe estágio 100%. Você tem um híbrido disso tudo. Mas é bom entender que existem sim experiências e comunidades que estão mergulhadas mergulhadas, digamos, 80%, 90%, né, num desses espectros, entendeu? Num desses tipos de economia política. Bem, não sei se eu consigo te responder, mas é isso. Perfeito. Alguma pergunta, Marcelo? Não, pode não seguir. Tá. Então, vamos lá. Então, aqui do lado, né, eu fiz aqui do lado, isso aqui foi meu, isso aqui, aqui desse lado que vocês estão vendo aqui, isso aqui do Daniel Christian Wall, né, junto com outros colaboradores, como Baia Comolaf, Vanessa Andreotti e outros, né, fizeram isso aqui, é um trabalho de longo prazo, mapeando, né, gerando esse gradiente aqui, né. Esse aqui do lado já é um trabalho da minha vida, ou seja, é um trabalho. Eu tinha que ter colocado a Web 1 aqui, mas, enfim, não coloquei, mas depois eu vou rever isso aqui, vou botar a Web 1, mas vamos começar pela Web 2. Né? Então, o que você tem na Web 2? Né? Aqui tem um gradiente, mesma coisa, de degen, tá, gente? Aqui embaixo até regen, certo? O que você tem na Web 2? Na Web 2, nós somos, como nós já conversamos, né?
dados esses algoritmos poderosíssimos, né, da Meta, da Alphabet, da Amazon, enfim, e até do ex-Twitter, embora não esteja no Brasil atualmente sendo acessado, né? Você tem aqui, nós somos tratados como matéria-prima, né? Nossos dados são tratados como matéria-prima, nós viramos produto para essas big techs, essas plataformas, essas mídias sociais poderosíssimas, e somos considerados usuários, né? Ou seja, como se fossem usuários de droga, né? Você é considerado usuário aqui, né? Então, esse é o tratamento cibernético que a gente tem na Web2, correto? Ou seja, dá para fazer uma correlação tranquila, né, do quanto essa Web2 conversa com 60% das 2.000 maiores empresas que estão poluindo, que estão extraindo, que estão explorando o planeta fora, correto? Então, você tem aqui essa correlação, certo? Quando você vai para cima, você tem a web, o que a gente chama de Web 2.5, DGEM, que é onde se encontra o mercado de cripto, tá? É onde se encontra o financiamento descentralizado. Esse mercado de cripto, na realidade, e por que é 2.5? Porque, embora vocês vão ouvir pra caramba aí fora, né, falando que é a Web3, ela depende dos primitivos tecnológicos e até culturais da Web2 para poder existir como mercado de cripto, entendeu? Ou seja, o que eu quero dizer? É, todo esse mercado de cripto se considera Web3 não criou seus primitivos tecnológicos e culturais como Web3, ou seja, descentralizado. Ainda depende das grandes corporações, das massivas corporações que fazem storage, fazem hospedagem, que têm as mídias sociais da Web2, entendeu? Então, é por isso que a gente não considera Web3. Então, é aqui que está o mercado de cripto. Ou seja, o mercado de cripto nem dá para dizer que é Web3. Ele literalmente é um mercado, ele é um 2.5 no máximo, tá? E a gente considera aqui. Aí, subindo mais um pouquinho, você tem uma coisa que ao mesmo tempo, você tem o gerador do que vem se chamar Web3, que é a Bitcoin, certo? Com a rede Lightning, com os ordinals, com os rooms, mais recentemente com os ETFs. Eu não vou entrar nesses detalhes com vocês, porque uma das coisas que eu conversei com vocês, que a gente vai conseguir fazer juntos aí, vão ser jornadas, né? Experiências, percursos, né? Diversos. E o que não vai faltar é a oportunidade da gente montar várias coisas para o pessoal poder fazer um deep dive e compreender, correto? Aqui está só colocado para vocês entenderem na escala aqui, né? E aqui entre a Web 2.5 DGEM e a Web 3 de financiamento regenerativo, tem ainda toda uma cultura de jogos, de GameFi, né? De jogos descentralizados, de SocialFi, que é mídia social descentralizada, de ciências descentralizadas e dos NFTs. Né? Você vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar tanto ligado ao mercado de cripto quanto ligado, assim, ao Web3 DeFi. E por que aqui você já pode considerar o DeFi como Web3, né? As finanças gerativas como Web3? Porque, de fato, eles estão pegando o conceito de bens públicos, né? E criando infraestrutura tecnológica, né? Infraestrutura tecnológica descentralizada para esses bens públicos. Isso está sendo criado mesmo, né? E já existe uma forma de você gerar financiamento, né, que não é o financiamento coletivo que a gente está acostumado na Web2, que é o financiamento quadrático e outros tipos de protocolos, né, para você conseguir, digamos, acomodar, né, você conseguir atrair inúmeros projetos, planeta fora, que querem usar essa infraestrutura, né, de Web3, de financiamento regenerativo, para trazer para os seus projetos, correto? Então, está se criando também infraestrutura tecnológica de registro, de certificação, de atestação do trabalho que está sendo feito. Por exemplo, esse trabalho que vocês estão fazendo nessas favelas, a gente hoje tem tecnologia para registrar tudo isso, registrar mesmo, registrar no blockchain, né? Tudo isso. E isso tudo contar como crédito, contar como reputação, para você poder estar acessando de forma contínua recursos em criptos através de rodadas de subsídios ou de grants, né? Que a gente, depois, vocês vão um pouquinho mais para frente, vocês vão entender isso. Né? Então, isso aqui está sendo criado, de fato. Tá? E isso, obviamente, conversa bastante com o paradigma do restaurativo, né? Mas tem projetos sustentáveis aqui que estão olhando para isso, são sustentáveis, estão olhando para a Web3 DeFi,
querendo trazer o paradigma do restaurativo, ou seja, humanos e comunidades fazendo coisas para a natureza, né? Então, isso está acontecendo. Assim como tem projetos que são restaurativos, estão olhando para a ReFi e estão olhando para o reconciliatório. Aí, quando eles olham para o reconciliatório, eles veem que a Web3 ReFi hoje existente, tá, que ainda é muito nascente ainda, ela não dá conta total, né, de você fazer, digamos assim, essa transcendência, né, de você ter uma pegada mais reconciliatória, ou seja, de humanos e comunidades como parte integral da natureza. Por quê? Porque ainda não foram criados, gente, primitivos cyberculturais ligados a todas essas, especialmente essas aqui de cima, né? Mas todas essas economias políticas na Web3, né? E aonde se encontra a ambição do Rerê, né? Com o protocolo cultural, ou seja, gerar primitivos cyberculturais na Web3 que não estão existindo ainda ligados às economias políticas, né? Trabalhando com tecnologias diferentes, que não só de blockchain, que existem outras tecnologias para além do blockchain, e matriciando novas formas de gerar riqueza que levam em consideração, por exemplo, a experiência da lógica da abundância. Né? Só para começar. E aqui que se encontra o Web3 gerativo, né? Que literalmente é um mato mais virgem do que o Web3 DeFi. Né? E é onde, digamos, a grande ambição do Rerê com o protocolo cultural se encontra. Mas o Rerê com o protocolo tem que conversar com tudo isso, com o espectro total, certo? De quem está no convencional até lá em cima. Né? Então, mas é onde está a grande ambição do Rerê, tá? Gerar, né, essas matrizes de geração de riqueza baseados nos paradigmas do Rerê, baseados na experiência da lógica da abundância, enfim. A gente vai ver mais adiante. Tá? Deu para entender isso aqui? Eu falei de uma forma muito rápida, eu costumo me deter muito mais, para dar muito mais exemplos, tá? Com relação a tudo isso. Entender. Mas eu só quis dar um passeio para ver se isso aqui já gerou uma clareza maior para vocês. O que é o financiamento quadrático mesmo? O financiamento quadrático, ele é muito diferente. O financiamento quadrático é muito diferente do coletivo, né? O financiamento coletivo, como vocês sabem, quanto maior o recurso que você deixa, maior são as recompensas, não é isso? De quem participa, né? Ou seja, ainda tem ali embutido, né, uma certa competitividade, né? E ainda bota a pressão do tempo, né? Você tem 30 dias para fazer, você pode fazer de recorrente, mas você tem 30 dias para fazer, poder arrecadar, aquela coisa toda. Que ainda trabalha com etos do tipo de sociedade que somos, correto? Web 2. Legal? Aqui é diferente. Aqui, quando você participa de uma dinâmica de financiamento quadrático, diz respeito a saber o quanto você está envolvido com o projeto, e tem tecnologia na Web3 DeFi para poder mapear isso, e sentir o quanto esse projeto de fato gerou uma comunidade em torno, né? E quanto essa comunidade está contribuindo para esse projeto evoluir. Né? Então, não importa o volume da sua contribuição, né? O volume do seu microinvestimento, ou seja, de que você vai disponibilizar, né? O que a gente chama para as rodadas de grants, né? De subsídios. O que você pode, por exemplo, a gente costuma dizer que o mínimo você pode contribuir de $1. Você contribuindo $1, fazendo parte de uma comunidade, né, bastante engajada para o projeto que for, né, esse $1, por essa dinâmica de financiamento quadrático, que é uma finança de match funding, tá? De match funding que depois eu vou explicar para vocês como é que é essa dinâmica de match funding, ela pode renderizar, ela pode render até 10, 20, 30, 40 vezes, né, aquele $1. Aquele $1 pode se transformar em $30, em $40, entendeu? Alguma coisa do gênero. Não sei se eu expliquei direitinho, mas só para vocês verem como é que tem uma diferença abissal, né, entre o financiamento coletivo que a gente conhece, de catarse, de benfeitoria, para esse tipo de financiamento quadrático na Web3, tá? Pode deixar que eu vou mostrar para vocês quais são as plataformas, as maiores plataformas, como é que são feito isso. Fiquem tranquilos, o que não vai faltar é a oportunidade de vocês aprenderem com isso, tá? Mas o mais desafiador mesmo, gente, isso aqui já é desafiador compreender, claro, evidente, mas o desafiador mesmo é gerar blueprint, é gerar primitivos cyberculturais baseado nessas economias políticas aqui, ó. Tá? Que diz respeito ao comportamento, né, das pessoas, visão de mundo, né? E matriciar novas formas de se empreender, o que for, né? Empreender projetos baseado na experiência da lógica da abundância, baseado no mutualismo de acesso à natureza. A natureza é totalmente interdependente, né? Então, é onde está a grande ambição do Rerê, tá? Como protocolo cultural.
Bem, até aqui tudo bem, galera? Tudo Posso ir em bem. frente? Só as primitivas cyberculturais, você chegou a comentar sobre primitivas cyberculturais? O que você É, chama de primitivas cyberculturais? que é o seguinte, o, na, primitivo digamos assim, é o marco zero, vamos dizer assim, de qualquer coisa que você está iniciando, né? Ou seja, quais são os primitivos do trabalho que vocês estão fazendo aí no site, tá? Faz um raciocínio. Que primitivos são esses? Não, o trabalho que a gente está fazendo aqui, a gente está buscando, sei lá, sustentabilidade, a gente está buscando a inclusão, a gente está buscando isso, né? Então, quando você para pensar quais são os primitivos do trabalho que vocês estão fazendo, é entender qual é a infraestrutura, né, que serve de base, qual é a superestrutura, que é o software, né, que faz rodar essa infraestrutura. Então, ou seja, e qual é a pegada cultural dessa infra com essa super, né? Então, é o que a gente chama de primitivos. E como a gente está falando de camadas de internet, né, a Web3, então é um primitivo cibernético, é um primitivo do ciberespaço, então é um primitivo cybercultural. Deu para entender isso? Sim. Tá, beleza. Posso seguir aqui, galera? Sim. Tá. Então, aqui para cima, eu começo a falar dos meteoros, né? Que eu não vou falar para vocês no detalhe hoje, só vou passar por eles, tá? Então, você tem o meteoro da IA generativa já caindo, né? Em toda a face do planeta, em todas as sociedades, né? Que é onde você basicamente você tem um impacto, né? O importante dizer que os impactos, né? O que eu vou falar de impacto aqui é já se considerando as sociedades como ainda somos, ou seja, as sociedades como elas se encontram hoje, né? Então você tem um impacto gigante na educação, você tem um impacto gigante nessa macroeconomia hiperconsumista, né? Extrativista, você tem um impacto gigante no próprio entendimento de computação, né? Por exemplo, hoje você tem os data centers, né? Eles estão processando informação para você. Mas a ideia com a chamada computação acelerada, que eu não vou dizer para vocês agora o que exatamente é isso, transformar esses data centers em fábricas de IA, fábricas de inteligência artificial. Ou seja, o que é isso? Eles vão estar gerando inteligência e não processando informação. Ou seja, é como se nós estivéssemos começando a terceirizar a nossa inteligência. Ou seja, se a gente agora está totalmente pegado, né, pelo algoritmo, não é isso? E fisgados pela nossa atenção está fisgada pelos algoritmos, né? Eles meio que ditam o nosso dia a dia. Você imagina piorar isso, ou seja, você terceirizar para um AI agent, né, um agente de IA, a sua, a sua própria inteligência, ou seja, você fazer um esforço neuronal muito pequeno para pensar coisas, né? Já pedindo que esse agente de IA vai pensar por você. E vai te dar as soluções de bandeja, né? Para você poder consumir as soluções de bandeja, né? Então, esse é um dos impactos, né? Junto com vários outros que já estão vindo com o IA, né? E aí, como gerar criticidade com relação a isso? Né? Como gerar como gerar criticidade? Como não evitar, mas como lidar com isso de uma forma madura, de uma forma consciente? Como usar a IA como ferramenta, né? E não como a terceirização da inteligência. Né? Então, essas questões que eu acabo levantando, né, quando eu faço essa apresentação aqui. E depois você tem um impacto, né? É, você tem você tem um impacto da Web3, né? Cujo impacto mais massivo vai estar chegando aí daqui a 3, 5 anos, né? Onde a gente vai estar trazendo outras cyberculturas, entendeu? Nós vamos estar trazendo outras cyberculturas. O que quer dizer com isso? A gente está criando, lembra, a gente está criando na Web3 primitivos tecnológicos e culturais, correto? Cyber primitivos tecnológicos e culturais. Isso está gerando uma outra forma de você se relacionar com a internet. Né? Então, você está gerando outras cyberculturas, que não é a cybercultura massiva que a gente está inserido hoje, onde nós somos tratados como matéria-prima, produto e usuário, certo? Então, nessa Web3 que está emergindo, o que o Rerê está ambicionando é que você se perceba como co-criador, né, como ser cibernético que somos, como co-criador dessa Web3. Né? E aí todo um outro conceito de organização está emergindo através das chamadas DAOs, né? Decentralized Autonomous Organizations, né? Que hoje tem toda uma ecologia
diferentes DAOs aí fora, que não vou entrar no detalhe aqui agora. E um outro conceito de Estado-nação está nascendo. Tem um Network State, que é um viés mais capitalista, e tem um Network Nation, que é um viés mais comunitário. Ou seja, de alguns entendendo que o ecossistema, por exemplo, do Ethereum, né, com seus múltiplos blockchains, de forma modular, por exemplo, é como se fossem vários. É como se fosse uma Europa, né, com vários países ali, cada blockchain sendo uma nação, vamos botar assim. Tá? Então, essas compreensões que hoje estão ainda muito incipientes, ainda estão muito ainda no seu início, né? Elas estão florescendo, né? Tem toda uma galera nova e pessoal que sempre teve buscando uma outra forma de ser, estar no planeta, né? Que está olhando para isso, está criando jurisprudência, está criando conversas com Estados-nações existentes, enfim. Então, tudo isso que vocês estão vendo, gente, está acontecendo hoje numa escala comparativa ao Web 2, né? Ainda pequena, né? Não vou dizer micro, mas pequena, né? Mas que tem um potencial enorme, né? De ganhar uma escala massiva daqui 3 a 5 anos. Tá? Aí tem também o fenômeno do Bitcoin, tem também a forma como do cripto e daí por diante. Esse é um segundo meteoro. O outro meteoro é do chamado pulso carbono. Né? Esse aí já tá vindo, ele é o maior de todos. Tá? Por quê? Porque ele conversa com a extinção em massa que a gente já vem provocando há muito tempo, né? Desde que nós iniciamos o antropoceno, né? A época da nossa espécie. Né? Ele conversa com esse consumo de quase 3 vezes o planeta por ano. Né? Ele conversa com, a, com essa macroeconomia hiperconsumista baseada em produtos que não são essenciais para a nossa existência, né? Ou seja, é puramente capitalista e mercadológico. Né? Ele conversa com esse volume de poluição que ainda é jogado nos mares, de plásticos, de microplásticos. Ele conversa com a poluição da atmosfera, ele conversa com tudo isso. Né? E o pulso carbono significa dizer o seguinte: quando o petróleo começar, de fato, a deixar de ser, né, essa fonte principal para a geração desse tipo de riqueza, né, entre aspas, né, e que conversa com essa lógica dessa economia política dos PIBs, né, dos produtos internos brutos dos países, né, a gente vai ter que pensar totalmente a nossa relação. E segundo o IPCC, que é o pessoal que acompanha isso, nós vamos ter 3 cenários, basicamente. Deixa eu mostrar aqui. Nós temos um cenário onde esse pico, né? Esse pico, a gente não transforma nada, a gente, nesse prazo de tempo que eu acabei de botar, 25, 50 anos, a gente transforma muito pouco, a gente começa a aumentar, né, as polarizações, a gente começa a uma volta reacionária a nacionalismos cada vez mais xenófobos, né, fronteiras muito fechadas, etc. E a gente tem uma queda violenta que pode resultar em guerras territoriais, literalmente, né? Pode resultar em fraturas, realmente, da nossa espécie e muita fome, né? Porque a qualidade da alimentação e a qualidade da coisa vai diminuir drasticamente. Esse é um cenário, tá, gente? Possível, tá? Esse é um cenário possível. Não é que vai acontecer, mas é um cenário possível. Um outro cenário é um cenário onde a gente consegue gerar mais consciência com relação ao estado das coisas, como espécie, né? É, a gente continua ainda nessa curva ascendente de um consumo desenfreado, mas a queda passa a ser um pouquinho menor, vendo que a base é mais largada, porque a gente já começou a gerar outras cyberculturas, por exemplo, a gente já começou a gerar focar em outras economias políticas. Então, você vai ter uma queda por etapas. Você tem uma queda aqui, aí uma recuperação, aí tem uma queda aqui, até a gente conseguir se transformar numa outra coisa, né? Essa aqui é o que está todo mundo buscando, né? Esse aqui é o Goldilocks Zone, né? É o grafo do Goldilocks Zone, né? Que é ideal, entre nem muito frio nem muito quente, né? Entre a Terra e a estrela, né? O planeta e a estrela que está sendo iluminado pela estrela, né? Então, isso aqui é quando você tem, de fato, uma reversão, né? Um entendimento
da problemática que nós nos encontramos, né? O pulso carbono continua, ele já começa daqui, né? Ele já começa daqui se alargar daqui, ó. Você pode ver que ele começa a ficar bastante alargado para cá, e a gente consegue fazer um soft landing. A gente vai deixando de usar carbono e vai se transformando, né? Em termos de macroeconomia, num outro tipo de macroeconomia. Que macroeconomia é essa? Né? Do processo daqui, né? Do post-growth, né? Do pós-crescimento. Né? Mas a gente vai passar por um grande processo de simplificação. A gente não vai ter esse volume todo de produtos que a gente está consumindo hoje. Isso significa dizer que a gente vai ter que começar a trabalhar mais com cadeias de valor do que cadeias produtivas, né? A gente vai voltar a ter produtos ou experiências mais duradouras e menos artificiais e menos descartáveis, e lá por diante. Então, está trabalhando com toda uma cultura do pós-crescimento. E nossa relação vai ser muito mais de produzir e consumir junto do que só consumir, hiperconsumir, hiperconsumir. Né? Então, essas são as explicações, gente, que eu faço aqui nessa coisa. E é engraçado que quando eu chego aqui, normalmente tem um silêncio gigante, tá? Assim, é um silêncio enorme, porque é engraçado como as pessoas elas não estão ligadas nisso, né? Então, quando você apresenta isso com dados e com referências, né, o pessoal, caramba, é isso mesmo? É isso mesmo. Aí eu brinco, não olhe para cima, né? Que é o título daquele livro, né? Se você olhar, você vai ver vários meteoros vindo ao mesmo tempo. Então, tem que dizer que meteoro é esse que você vai chamar de seu, né? Bem, fui aqui, né? Sim. Aí, finalmente, a gente chega nos paradigmas do Herrera, né? Os 8 paradigmas do Herrera, né? Com o protocolo cultural. E são os paradigmas mais antigos da nossa espécie. Acho que eu conversei isso com vocês, né? Eles estão soterrados por essa macroeconomia, né? Hiperconsumista, exploratória, extrativista. Estão soterrados por essa lógica ego-individualista, onde você é a equação, né? Dessa macroeconomia da atenção hiperconsumista que a gente vive, né? Mas eles se não fossem por eles, nós não estaríamos existindo como espécie hoje. Né? Então, é justamente a gente estar jogando luz, né, em cima da cultura do commons, né, da cultura do fruto comum, por exemplo. Né? A gente está falando de como nossos ancestrais conseguiam, através de uma dinâmica interativa, adaptativa, de peer-to-peer, né, entre para com pessoas, gerar soluções criativas, né, com relação à adaptabilidade de estações do ano enquanto eles estavam migrando, etc. Né? A gente está falando de trazer uma coisa que os nossos ancestrais já exerciam, mas não tinham noção disso. Eles já eram locais. O que é isso? Eles integravam o local que eles estavam com a biorregião que eles conheciam. Isso tinha um reflexo planetário, né? Que é a integração do hiperlocal com o biorregional com o planetário. Né? Eles já tinham uma cultura, né, de livre aprendizagem, ou seja, todo mundo estava aprendendo com todo mundo. Né? Esse aprendizado gerava vários tipos de conhecimento, né? Conhecimento no corpo, conhecimento de você conhecer seu corpo, suas habilidades manuais, o conhecimento intelectual, o conhecimento social, né? O conhecimento de a gente conseguir fazer as coisas juntos, se coordenar juntos. Né? Então, é uma dinâmica constante de livre aprendizagem. Né? O fazer complexo, também eles faziam, mas não sabiam o que estavam fazendo, é justamente você mudar com a mudança. Né? Mudar com a mudança. É o que a gente chama da segunda ordem da cibernética, né? do Claude Shannon, e que foi muito bem trabalhado, né, pelo Humberto Maturana, pelo Francisco Varela, nos anos 70, através do conceito da biologia cultural e da autopoiesis. Não sei o quanto vocês estão ligados nisso, mas a gente pode depois entrar no detalhe para entender o quanto nós somos muito parecidos com as formigas, muito parecidos com as abelhas. Nós somos seres que, literalmente, a gente tem essa capacidade de gerar constantemente todo tipo de inteligência coletiva, né? Porque a nossa distribuição, a nossa cognição, né, ela é distribuída por natureza, a gente sempre está se refletindo uns nos outros, etc. Então, é de fazer complexo. Da regeneração profunda, de entender que a vida é regenerativa, né? Tudo morre e nasce ao mesmo tempo, a sua pele regenera 24/7, etc. Quer dizer, então, trazer consciência do quanto nós somos regenerativos, né? É importante para entender o quanto nós estamos ligados à natureza, né? De forma profunda, né? Porque nós somos natureza. Né? Então, trazer essa consciência da regeneração profunda é muito importante em todos os aspectos da vida, não só a questão da gente estar regenerando biomas e etc. Né?
Aqui não tem só a lógica da abundância, tem a experiência da lógica da abundância, né? Ou seja, de você experimentar. E como é que a gente faz essa experiência? Através da ignição e cocriação de uma piscina comum de recursos compartilhados, como eu falei para vocês, né? Enfim, que é uma experiência que os aborígenes australianos fazem há milênios, né, lá no continente deles, entendeu? De gerar piscinas comuns onde eles disponibilizam todo tipo de recurso, né, que a outra etnia, a outra tribo pode acessar ao longo das estações do ano. Então a gente está fazendo esse tipo de experiência, né, gerar a experiência da lógica da abundância, né? E por fim, redes, né? Ou seja, nós somos seres de geração constante de redes. A gente está sempre gerando rede entre a gente, né? E redes interativas, né? Que geram padrões de organização centralizados, descentralizados e distribuídos, e que geram modos de regulação dessas redes verticalizados, horizontalizados e transicionais. Ou seja, quer dizer, como falei, nada é 100%, né? Então, na medida que a gente vai interagindo e formando redes, as redes às vezes estão um pouquinho mais centralizadas, sabe? Porque alguém tem algum conhecimento e as pessoas veem que seguem essas pessoas, mas depois se descentraliza, né? Descentralizar são múltiplos centros, né? Outras pessoas vão fazer outras coisas. Daqui a pouco a gente vai, quando a gente vê, a gente está com um padrão mais distribuído, né? Todo mundo está interconectado, etc. E quando você vai ver, o modo de regulação ele vai variando de uma coisa mais contrativa, né, vertical, para uma coisa mais expansiva, horizontal ou transicional, começando com os dois. Quer dizer, a gente faz esses movimentos, não percebe como sociedade, a gente não percebe como a gente faz esses movimentos de forma tão orgânica e natural. Então, também é entender como nós somos redes também. Então, esses aqui são os 8 paradigmas de rede, que eu só estou passando, fazendo bem a passar mesmo com vocês aqui, só para vocês entenderem que 8 paradigmas são esses, né? Mas eu Muito posso parar aqui. legal, Vinícius. Muito interessante, cara. Fica, fica à A gente já vontade falou aí. só das piscinas e da regeneração, né? Esses outros, realmente você falou que tinha ideia de conversar, realmente bem É. completo, né? Então, e aí com isso, depois que eu apresento isso, né, a gente vai fazer normalmente uma vivência, né, de um desses paradigmas aqui, e eu não vou entrar, evidentemente que a gente não vai fazer, porque eu faço isso com tudo, né, fazendo uma apresentação presencial, mas a gente faz uma vivência mesmo. E o que eu vou apresentar para vocês agora é o híbrido, são os re-híbridos, né? Então, por exemplo, vamos pegar o re-híbrido, tá, da Keynote Studios, que é um projeto que começou como uma típica startup Web 2, né? Que está gerando games regenerativos, que é uma categoria que não existe hoje no planeta, tá? Assim, então eles vão lançar, já lançaram o primeiro game gerativo chamado Tree Tales, né? Contos das Árvores, né? Tree Tales, né? E a gente, desde que eles começaram a se envolver com o Rerê, eles começaram a querer, já quiseram ir direto ao core, quiseram fazer o mapeamento crítico, né? Porque a gente, para gerar esses híbridos, a gente precisa fazer ou um mapeamento básico, que é meio que a abertura dos poros, né, do projeto, ou um mapeamento crítico, que é a abertura do código mesmo, o código cultural do projeto, né? Você entender como é que ele se originou, como é que gerou qual foi o ponto de origem, como é que se originou a proposta de valor, entendeu? Até a gente indo para as 3 fases do mapeamento crítico. O mapeamento crítico tem 3 fases que eu não vou falar deles agora. O mapeamento básico ele é mais simples, ele é mais sintético, né? Ele abre os poros para você ficar mais sensível a tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, né? Então, eles estão fazendo um mapeamento crítico, né? Eles estão agora na segunda, indo para a terceira fase, que a segunda fase é a codeação incomplexa, e a última é a expansão abundante, quando a gente vai fazer a ignição e cocriação da própria piscina comum de recursos compartilháveis do projeto deles, entendeu? A gente ainda vai chegar lá, a gente deve chegar lá no mês e meio ou 2 no máximo, né? No andar da carruagem do trabalho que a gente está fazendo, correto? E aí, quando a gente fez para apresentar na Rio Innovation Week, né, o híbrido da Keynote Studios, a pergunta foi feita de uma forma muito, muito honesta, né? Tipo assim, vem cá, desse tempo todo que vocês estão envolvidos com o Rerê, um ano e pouco, um ano e quase meio, etc., dos paradigmas, quais que vocês se apropriaram, né? E com relação às economias políticas, onde vocês se colocam, né? E das camadas de internet. Aí ele fala assim, Vinícius, a gente já está muito presente na Web 2, nós estamos começando a paquerar a Web 3 DeFi, nós não estamos lá, nós sentimos que estamos na economia política do restaurativo, né? Mas nós estamos olhando para o reconciliatório, mas nós estamos no restaurativo ainda, tá? E com relação ao Commons, nós não nos apropriamos disso ainda, mas com relação ao paradigma P2P,
nós já podemos dizer que geramos um framework orgânico organizacional para lidar com o projeto. A gente percebe que existe um elemento de localidade, né, na dinâmica do projeto, que incentiva a integração online e offline com o game que a gente está criando. A gente percebe que o próprio design do jogo, né, do Three Tales, é uma dinâmica de todo mundo aprender com todo mundo, a livre aprendizagem. A gente ainda não se apropriou do fazer complexo, até porque a gente também não geraram piscina comum ainda. A gente percebe o conceito do jogo, que é o Play to Plant, né? Play to Plant, né? Que já conversa com a dinâmica da geração profunda, mas a gente sabe que tem muita coisa para aprender ainda, né? E a gente ainda não teve a experiência da lógica da mudança, porque a gente não gerou a piscina ainda, coisa e tal. Mas a gente pode dizer que a gente está, como está muito ligado ao Rerê, a gente está participando dessa dinâmica de animação de rede, ou seja, o projeto está se abrindo para virar cada vez mais um empreendimento em rede. Então, esse aqui foi o híbrido, né, da Keynote Studios. E que para eles foi, sabe assim, uma coisa incrível. Abriu, fez com que eles entendessem exatamente na coordenada de tempo e espaço, né, como é que eles estão nessa jornada. E que gerou muita clareza de onde eles devem jogar mais energia. Perceberam? Isso aqui é o híbrido da Keynote. O mapeamento, né? Que é a partir do mapeamento. Aí no híbrido da agroflorestal, né, eles estão no restaurativo olhando para o reconciliatório. Olha que interessante, né? E aqui eles entendem que já se apropriaram do Commons, que existe um solo real, que é uma agrofloresta lá em Biosporte, né, que foi colocado um terreno de 600 metros quadrados, que eles estão fazendo essa experiência de uma agrofloresta culturalmente descentralizada, né, relacional, ligada à Web3 DeFi, né, acontecendo lá. E tem um solo digital, né, como bem público, ou seja, com esse conceito de commons que a Web3 DeFi chama de bem público, né? Então, eles já dizem, eles já colocam que essa agrofloresta já é considerada um bem público, né? Olha que interessante, né? Eles estão trabalhando com um framework orgânico organizacional também, já conseguiram gerar esse framework. Com relação à localidade, eles entendem que tem uma camada Web3 DeFi que gera integração local, ou seja, eles entendem que o trabalho que eles fazem, né, nas rodadas de acesso a subsídios, a grants, da geração de comunidades locais, né, locais, ou seja, pessoas que estão tudo quanto é parte do planeta, mas estão se sentindo parte dali do projeto, eles já estão conseguindo colocar isso aqui em prática, né? Com relação à livre aprendizagem, eles estão fazendo uma transição ainda. Começa com uma experiência educacional baseada na orientação especializada, né, visando gerar comunidade de aprendizagem, mas eles querem gerar uma comunidade de aprendizagem no final. Eles não estão fazendo essa transição. No que diz respeito a fazer complexo, eles ainda estão se apropriando, mas eles entendem que isso vai conversar com a sazonalidade e a sucessão, né, da própria agrofloresta. Isso, com o tempo, eles vão conseguir se apropriar. No que tange a geração profunda, a própria proposta de valor da agroflorestal, que quer trazer o conceito de enraizamento e de intergeracionalidade, né? De passar de uma geração para outra, ou seja, olhando para o longo prazo, né? Um longo prazo que não existe mais, né, nesse tipo de macroeconomia hiperconsumista que a gente vive, né? Tudo é curtíssimo prazo, para ontem, né? Então, estamos trabalhando com isso aqui, com enraizamento, né? Com as pessoas se enraizando, retomando as suas origens, né, dos nossos antepassados, mas também gerando uma dinâmica de passar uma geração, passar para outra, né, etc. Com relação à lógica da abundância, eles também se apropriaram muito pouco ainda, porque também não já tiveram experiências, tá? De piscinas comuns, a gente chama de piscininhas, né? De piscininhas comuns temporárias, etc. Mas como eles foram muito honestos, assim, a gente ainda não se apropriou totalmente, mas a gente está super aberto para isso acontecer, né? Eles também, como estão muito integrados na dinâmica do Reis, entendem que estão fazendo um netweaving, né, animação em rede da proposta de valor da agroflorestal de forma constante, né, etc. Então, estão presentes na Web 2, estão presentes na Web 3, mais massivamente na Web 3. Para vocês terem uma noção, a agroflorestal está, digamos, 90%, né, na Web 3 DeFi. A Keynote Studios já não dá para dizer assim. Eles estão 80%, estão 80 ou 90% na Web 2, estão começando a paquerar a Web 3 DeFi, entendeu? Então, depois eu vou ter que botar essas percentuais aqui, que isso explica bastante também. Então, e aí, por fim, a Greenpeal Brasil, né, que está ligada à Greenpeal Network, né, que é ligada completamente ao Web 3 DeFi. Aqui também você pode ver que houve a apropriação de redes, a apropriação do peer-to-peer, a apropriação da localidade, a livre aprendizagem ainda não, o Commons ainda não, né? O fazer complexo ainda não, a geração profunda, quer dizer,
como é um projeto ainda mais recente, né, eles estão começando a fazer esse trabalho ainda, mas já se colocam como na economia política do restaurativo, né? Já com uma boa presença na Web3 DeFi, né? Mas também presente na Web2. Né? Bem, eu vou parar por aqui. Deu para pegar? Sim, Gente, isso é o é isso. Eu trabalho de queria, planejamento, né? eu, Entender o eu, momento. eu queria passar isso para vocês, por quê? Porque eu acho que assim fica mais tangível, eu acredito, posso estar equivocado, mas fica mais tangível, tá? Gera mais superfície de aderência para vocês compreenderem, afinal de contas, o que é um protocolo cultural. Sem sombra de dúvida, é esse campo de influência cultural paradigmático, ou esses paradigmas, correto? Mas como é que isso é colocado na prática, né? Então eu vou parar aqui para a gente fazer uma apreciaçãozinha, vocês fazerem perguntas, colocar questões, e aí depois eu vou mostrar um último material para vocês aqui. Legal, isso. Pô, muito legal, cara. É realmente muita coisa nova, né? Assim, em termos até organizacionais, conceituais e tudo. Muita coisa a gente vive aqui na prática, né? Mas sem dúvida trazer esse lado todo, né, do conhecimento teórico e até vanguardista, não sei se essa é a palavra certa, mas então, e aí assim, a minha dúvida, né, assim, você citou ali alguns projetos e tudo, eles fazem parte, né, dessa rede, né? É, o... Na verdade, Diogo, você como pessoa pode fazer parte da cocriação do Rerê, entendeu? Não precisa ser um projeto, mas você hoje no Rerê tem pessoas, projetos e interfaces ecossistêmicas. Então, ou Uhum. seja, por exemplo, o Node Hub Web3 a gente considera uma interface ecossistêmica, correto? Então, o protocolo está começando a ser conhecido lá, né? As pessoas estão começando a saber que ele existe através desse evento que a gente faz mensalmente lá, chamado Desconferência 404, né? Que a gente criou lá com o pessoal do Node Hub. Né? E é esse? É... Oi? Quando que vai ser o próximo desse? Vai ser agora em setembro, a gente vai ver data ainda. Semana que vai entrar, a gente vai definir a data direitinho. Tá? Vai ter lá a data bonitinho. Né? Então, o que acontece? Você pode estar se envolvendo como pessoa, como projeto, né? E dar de tudo. Né? Então, as pessoas costumam chegar na dinâmica dos mapeamentos básicos e críticos para conhecer os projetos, para conhecer as pessoas. Elas costumam, quando elas se sentem mais à vontade, elas chegam nos encontros do ciclo originário. O ciclo originário é o guardião do kernel, vamos dizer assim, do código-fonte do Rerê com o protocolo, onde você tem ali as pessoas mais próximas, né, os co-criadores do Rerê mesmo, gente que está olhando, né, de que forma a gente pode facilitar a apropriação cultural, né, do Rerê com o protocolo cultural, enfim, essas coisas todas. Mas é isso. Então, tem várias formas. Agora, uma das coisas que a gente vai começar a fazer no Node Hub 3, que a gente pode fazer aí também, é jornadas, é percursos, é vivências, é workshops, é tudo isso. E nós vamos fazer lá de uma forma que a gente pode fazer semelhante a isso. A gente vai fazer lá uma dinâmica Red Hat. Eu não sei se eu cheguei a falar isso para você. Ou seja, quando você fala de cultura de software livre, né, de hardware livre, você fala de open source, você tem três chapéus. Né? Você tem o Red Hat, você tem o White Hat, você tem o Black Hat. Né? O Black Hat é aquela galera que cuida do código. Aqueles caras que entendem que é importante você cuidar do código. Por exemplo, você manter o Linux, né, como sistema operacional para você poder criar outros sistemas operacionais, por exemplo. O White Hat é aquela galera ligada a governos que traz o código, traz o Linux para dentro das estruturas de governo municipal, estadual e federal. Né? É os chamados White Hat. Né? White Hat. Os Red Hat são aqueles que fazem facilitação cultural ou até mesmo a velha consultoria para criar novos sistemas operacionais a partir do código-fonte existente. Né? Então, por exemplo, não dá para a gente chegar numa dinâmica como do Arca Hub, que é totalmente inserido, né, no contexto da Web 2, que você já conhece como é, né? Eu já passei aqui,
e fazer uma dinâmica apenas e tão somente de black hats. Por quê? Porque não existe da outra parte cultura para valorizar isso. Entendeu? Ou seja, não existe da outra parte entendimento e cultura para valorizar um trabalho desse. Né? Então, o que a gente faz? A gente está começando a gerar vários percursos, várias experiências, né? Várias jornadas, onde as pessoas vão poder participar, chegando junto, disponibilizando recursos, né? Que não precisa ser só recurso fiduciário, pode ser cripto, pode ser qualquer tipo de recurso, mas elas vão ter que disponibilizar também um recurso, ou cripto ou fiduciário, fora outros recursos. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco como. Mas, enfim, então a gente pode estar fazendo algo semelhante aí, entendeu? Também com todo o ecossistema que você já conversa, correto? Isso é uma coisa que eu acho que vai ser bem bacana, porque vocês vão começar a ter proximidade com esses projetos, não só esse projeto, mas muitos outros que estão passando pela dinâmica, né, do remapeamento crítico e básico, né? É, e a gente vai, no final das contas, acabar gerando a ignição e cocriação de uma piscina comum, né, de recursos compartilhados para Cliffside, ou seja, o projeto como um todo. Quer dizer, vocês vão começar a fazer parte dessa ecologia, né, de pessoas, projetos e interfaces ecossistêmicas. Perfeito. E aí, em termos de. Você tem alguma dúvida? Assim? Não, eu vou mostrar para vocês a piscina, para vocês entenderem a dinâmica da piscina, né? Mas fica à vontade aí. Fica à vontade. Aconteceu. Oi? Eu estou aqui. Saiu a tela aqui. Eu continuo aqui, vocês estão me vendo? Continuo aqui. Voltou. Já saiu. É. Uma vez que é criada a piscina, como é que funciona essa dinâmica que é criada a partir da abundância que existe, cada qual com o seu Não, recurso? eu vou explicar isso agora para vocês entenderem melhor. Espera aí. Cada projeto ele gera a sua própria piscina, não é isso? A gente vai. Essa experiência de gerar sua própria piscina está acontecendo esse ano, 2024. Tá? Mas aí deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar a primeira experiência que a gente fez, que foi a feijoada Safa, né? Sistema Água Florestal. Eu acho que vocês vão curtir isso aqui. Ao longo do tempo, antes de eu compartilhar a tela, ao longo do tempo, gente, lá em 2022 para cá, a gente pensou o seguinte: bem, já que a gente vai adotar essa dinâmica, né, biomimética, da forma como os aborígenes australianos geram as piscinas como de recursos compartilhados, né, para que todas as etnias, todas as tribos ali do continente australiano, né, possam usufruir ao longo das estações do ano de diversos tipos de recursos, correto? A gente precisa fazer essas experiências também na vida real, correto? Então, o que a gente fez? A gente começou desde 2022 a fazer encontros. Os primeiros encontros que nós fizemos foi lá em São Tomé das Letras, tá? Que é considerado a capital cripto de Minas Gerais. A gente fez vários encontros lá. Tá? Depois fizemos em Lima Duarte, tá? Que é ali próximo, etc. A gente começou a fazer vários encontros biorregionais, né? Para entender. A gente ficou impressionado como, de fato, quando a gente gera a piscina, vocês vão entender isso daqui a pouquinho, como viabiliza, é altamente inclusivo e como todo mundo, literalmente todo mundo, pode fazer parte da experiência. Né? Todo mundo interessado em fazer parte da experiência. Ou seja, não existe nenhum critério de exclusão, entendeu? É uma dinâmica de inclusão total. Né? Aí vocês vão entender o porquê que é uma dinâmica de inclusão total. Né? E aí a gente começou a querer aprofundar essa dinâmica, né? De fazer encontros em cidades, regionais, mas a gente começou a se dar conta, né? De que as pessoas conheciam muito poucos esses paradigmas. A gente começou a se dar conta que os próprios projetos já vinham ainda com essa carinha de Web 2. Né? Então, assim, cara, então vamos focar primeiro também nas pessoas, vamos focar nos projetos, e depois a gente começa a voltar para as cidades.
Tá? A gente começa a fazer um trabalho com as cidades, né? Então, esse foi o aprendizado que aconteceu de 2022 para 2023. Entendeu? Só que em 2023 a gente quis fazer um evento, porque é o seguinte, um dos grandes objetivos do RE é gerar blueprints Web3 gerativos, certo? Matrizes de geração de riquezas baseados nesses 8 paradigmas, né? Na experiência lógica da abundância. E a agroflorestal, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês, estava querendo dar visibilidade para a experiência de uma agrofloresta culturalmente centralizada rodando no Web3 DeFi, certo? Então, nós criamos um evento. Nós co-criamos um evento chamado Feijoada Safa, né, no sistema agroflorestal, né? Para brincar. Como um último evento paralelo da edição 2023 do Ethereum Rio. O Ethereum é, é o segundo maior blockchain do planeta, público, depois do Bitcoin, correto? E fizemos no Museu da República. E conseguimos fazer um evento que sairia por 30, 40 mil reais, gastando R$ 1.800, só gerando a piscina. Vocês entenderam agora o que eu estou querendo dizer? Ou seja, a gente conseguiu. Eu vou mostrar para vocês de que forma. Tá? Então, quando a gente gerou a piscina. E isso foi chocante para todo mundo, tá? Porque a gente conseguiu fazer uma feijoada que foi. Não foi feijoada pequena, foi 150 pessoas, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, assim, não é uma feijoada para 10 pessoas, é uma feijoada para 150 pessoas. Então, a gente conseguiu gerar. Então, eu vou mostrar para vocês de que forma a gente fez lá em 2023. Depois eu vou te mostrar como é que a gente foi aprendendo, né? Nada como você aprender com a experiência, certo? Abriu aí? Abriu. Então, o que acontece? Lá em 2023, a gente queria, ao mesmo tempo, fazer esse evento, né? Para mostrar. A gente queria primeiro fazer o evento para provar para nós mesmos que a gente conseguia fazer um evento de forma descentralizada para distribuída, baseado na experiência lógica da abundância. Então, nós conseguimos fazer esse evento, né? E, ao mesmo tempo, a gente queria lançar essa proposta de agrofloresta descentralizada, né? Relacional descentralizada na Web3, né? Na Web3 DeFi. Então, a gente lançou o que a gente chamou de feijão amigo. Tá? Então, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Na época, quais eram os projetos interessados em viabilizar essa feijoada safa, né? No Museu da República? É a própria Agroflorestal, era uma comunidade cripto que estava nascendo no Rio, chamada Rio Crypto Hub, a Econave, que é uma plataforma que está mapeando todos os projetos gerativos do Brasil e fora do Brasil, é a Keynote Studios, que vocês já conheceram do Game Gerativo, é a Doces Lembranças, que é o projeto da Cláudia, que é um projeto de cozinha solidária, cozinha para moradores de rua, é a Fitoestância, que é um projeto da Bahia, né, para gerar a cultura de você tomar contato de novo com jardim, com planta, com floresta, porque emite, né, fitoncidas, que são aerosóis que fazem bem para os nossos corpos, né? E a gente, na época, entendeu que isso aqui seria um entrelaçamento entre esses projetos. Repara, estou falando do início de 2023, tá? A gente entendia que o grande lance para fazer aqui era um entrelaçamento, né, entre esses projetos. E aí, olhando, a gente começou a pensar, o que tem que fazer parte dessa piscina? Tem que ter disponibilização de fiat, de recurso fiduciário e de cripto, né? Tem que ter alguém que vai desenvolver os NFTs, para as pessoas poderem fazer parte. Tem que ter produtos orgânicos, né? Tem que ter o local que nós vamos realizar. Tem que ter a logística empática, logística P2P, e tem que ter design gráfico. Foi o que nós pensamos na época. Resultado, a gente teve logística empática por várias pessoas, de várias formas, usando carro, usando bicicleta, usando metrô, usando transporte público, tudo que vocês possam imaginar para viabilizar a ida e volta de tudo, né? As pessoas disponibilizaram isso, né, como recurso para a piscina, correto? A gente teve design gráfico para produzir todos os materiais. Quem entrou basicamente para fazer isso foi a Keynote Studios, né, com os personagens da vovó, etc. Né? Teve os produtos orgânicos, que a própria Claudinha, que tinha um excedente lá, né, de produtos, ela disponibilizou boa parte dos produtos orgânicos da feijoada aqui para dentro. E tinha programadores que se puderam a desenvolver os NFTs, né, para a gente poder fazer as vendas. Fora a disponibilização de Fiat, né, que foi em torno de, se não me engano, aí foi 2.200, 2.300 de Fiat, e cripto, que também foi uma coisa semelhante, mil e poucos reais de cripto, coisa e tal. Resumo da ópera.
né? Quando a gente levou essa proposta para o Museu da República, eles próprios quiseram entrar na história, vocês acreditam? Eles falaram assim: não, não, gente, nós vamos entrar não cobrando aluguel, a gente só quer que vocês limpem o espaço, né? E eles entraram disponibilizando o menu e só como condição de limpar o espaço, correto? E foi durante esse evento que a gente lançou o Feijão Amigo. O que é o Feijão Amigo? É, é exatamente o que eu falei para vocês, lá em Bias Fortes, tá vendo? Qual era o desafio? Prototipar o primeiro SAF descentralizado do Brasil, entrelaçado com projetos Web3, que a gente, na época, ainda entendia que eram regenerativos, mas depois a gente foi entender que são ReFi. Matriciar uma microeconomia local lastreada por todo tipo de recurso gerativo. Né? Interconectar, a partir de Bias Fortes, outras hiperlocalidades e biorregiões, porque a gente já vinha de uma experiência assim, certo? Então, isso aqui aconteceu, gente. Tá? Aconteceu, e tem até um site aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Onde tem um registro disso, né? Alguns registros, né? Não todos, mas tem alguns registros. Mas deu para pegar mais ou menos ali a essência da dinâmica? Muito bom, cara, muito bom. Tá? Aí eu vou mostrar aqui para vocês esse sitezinho. Vê se abriu aí. Não. Que não é um site, na verdade é uma landing page, né? Aí vocês vão ver aqui que tem a feijada safa, né? Aqui em cima. Ó. Deixa eu tirar aqui que eu já mostro para vocês aqui. Deixa eu sair essa barra aqui para eu poder mostrar. Essa aqui vamos ver se tem outro link aqui embaixo. Aqui é só realmente a gente só fez isso aqui para como se fosse uma landing page para falar um pouquinho, né? Ter um registro do protocolo, né? Aqui agora foi. Tá aqui. Se eu clicar aqui, isso aqui foi a feijoada safra desse ano, tá? Teve a segunda edição, tá bom? Fizemos a segunda edição. Durante o Rio On-Chain Week, que foi um evento massivo para o Web3 que aconteceu por todo o Rio de Janeiro aqui, né? Mas aqui você podia, se você quisesse, conhecer a edição pioneira, né, da Feijoada Safra, né? Quem chegou junto na edição pioneira da Feijoada Safra? Aí tá aí, ó, Cláudia Queiroga, cofundadora da Doces Lembranças, o Prem Raman, que é músico, artista instrumentista, o Bruno Veiga, que é agrofloresteiro da Econave, né, o Pedro Correia, designer de jogos, da Quimado Studios, o Diogo Jorge, da Agrofloresta, eu, né, a Vânia, que é minha namorada, estava lá presente, enfim, é tudo isso aqui, né? Então, aí tem foto, aqui tem a foto desse evento aqui, do Feijão da Safra desse ano, né? É, tem vários aqui, mas eu não vou abrir porque muita foto. Mas, em suma, então eu estou mostrando para vocês que não foram uma experiência, foram muitas experiências, né? De encontros em cidades pequenas, encontros biorregionais, de realização de eventos. A gente fez o Primavera Regenerativa com o pessoal do Rio Crypto Hub, que é uma comunidade Web3. Esse evento, a gente colocou 600 pessoas no Museu da República, entendeu? E também foi feito com a dinâmica das piscinas, da piscina comum, entendeu? De recursos compartilhados. Então, ou seja, tem toda uma trajetória de validação, né, de que a coisa funciona. É por isso que nós estamos confiantes que esse ano a gente vai conseguir gerar essa dinâmica de piscina comum para os projetos, entendeu? Porque a gente já tem toda uma trajetória de prototipação e validação anterior. Né? Bacana, né? Tecnologia. Oi? Aí você utiliza o blockchain como tecnologia por trás para. É, as primeiras experiências, Marcelo, nem tanto, né? Lá atrás, né, em 2022. Mas já no finalzinho de 2023, a gente começou a registrar isso, a gente começou a. Porque as próprias tecnologias, olha que interessante, as próprias tecnologias de ReFi, de finanças gerativas, ainda não existiam para fazer essas atestações, registros, etc. Elas estavam sendo criadas ainda. Então, a gente começou a usar essas tecnologias para fazer registro mais recentemente. Né? E a gente foi evoluindo o entendimento de recursos. Né? Então, hoje, por exemplo, eu vou mostrar uma outra piscina para vocês. Vocês vão ver como é que tudo vai evoluindo. Né? À medida que você vai tendo experiência, vai tendo feedback, você vai evoluindo
e a coisa vai ganhando mais complexidade, vai ganhando mais, sabe, mais porosidade, né? Capacidade de apropriação por parte das pessoas, e lá por diante. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a diferença, né? Vocês viram a feijoada da safra, né? Vou mostrar para vocês como é que está sendo criado agora o, uma caravana. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai fazer uma caravana Web3A pelo Brasil, né? A partir do Node Hub. Não sei se eu cheguei a falar isso para vocês, mas a gente está para criar uma caravana. A gente vai passar por várias cidades, né? E a primeira experiência que eu propus para esses dois projetos aqui, que vocês vão conhecer agora, tá? É justamente a gente primeiro fazer a piscina comum de recursos compartilháveis para a interface do Rerê com o Node Hub Web3 do Arca Hub, entendeu? Isso aqui seria a nossa primeira experiência. Essa aqui, correto? Mas para isso eu tive que fazer um encontro. Há 2 semanas que eu fiz esse encontro com eles, né? Eu falei assim, gente, para a gente poder criar uma piscina para fazer um road show, fazer uma caravana, não dá para a gente ir direto para isso. A gente primeiro precisa ter a experiência de fazer uma piscina com uma coisa com uma dimensão menor, né? Como criar essa piscina para a interface do RE como protocolo cultural, né? Com o Node Hub M3 do Arca Hub, para depois a gente partir para uma experiência mais complexa, né? Como fazer uma caravana. Correto? Aí eu só listei algumas coisas que podem fazer parte de uma caravana, né? Rede de coordenação, de transação de cripto e fiat, desenvolvimento, né, tecnológico, comunicação, divulgação, locais, menu, logística convencional P2P, alimentação, design, enfim, tudo, né? Só para ilustrar. Mas repara que tem já uma coisa aqui, gente, que não tinha naquela primeira experiência que a gente fez lá em 2023, tá vendo? A gente já conseguiu entender que existem três categorias de recursos. O que a gente chama de recursos abundantes, recursos empáticos e recursos condicionados. O que é isso? Recurso abundante é todo recurso que não te faz falta, não conversa com a sua escassez. Ele é abundante, ele pode ser tangível ou intangível, né? Ele pode ser um recurso material ou pode ser uma qualidade que você tem, que você é um bom, você é uma pessoa que gosta de escutar as pessoas, por exemplo. É aquele recurso que ele abunda o tempo todo, né? E os recursos empáticos são recursos ociosos, né? Ou ociosos, aqueles recursos que estão ali disponíveis, não são abundantes, mas que você pode disponibilizar, não vai te fazer falta, né? Ou que estão ali ociosos, parados. Os recursos condicionados são aqueles recursos que, lembra do exemplo da bicicleta? Eu disponibilizo a bicicleta, você pode acessar a bicicleta, mas desde que você me devolva ela limpa. Então, você estabelece uma condição. Essa condição pode ser para você, pode ser para a piscina, pode ser, enfim, para qualquer outra pessoa. Então, nós fomos entendendo que tinha diferenças nos recursos. Então, recurso abundante, todos eles, de muitas formas, a gente pode considerar recursos gerativos, né? Abundante, empático e condicionado. A gente começou também a entender que o primeiro momento, né, de qualquer conexão é uma interface. Né? Quando você interfaceia, quando se interfaceia, a gente começa na sequência a fazer como a natureza faz. Faz a interface, começa a se espelhar. Nesse espelhamento que começa a gerar os entrelaçamentos. A gente foi começando a entender que tinha uma dinâmica de interfaceamento que gerava espelhamento entre pessoas e projetos, entre pessoas e projetos, né? E, com o tempo, entrelaçamentos. Ou seja, a gente entendeu que o entrelaçamento não é uma coisa de imediato, ele vai acontecer com o tempo, né? Porque a gente está falando de uma dinâmica interativa, orgânica aqui, né? Então ele acontece entre pessoas e projetos e entre projetos, né? Na piscina. Então, isso aqui já foi uma evolução, tá, galera? Que veio no final de 2023 e 2024. Entender que tem diferença entre os recursos e que existe uma dinâmica quando você entra na piscina, dessa piscina dela ser sustentada pelo constante espelhamento, né? E potenciais entrelaçamentos que ela vai gerando com o tempo. Se você olhar para a natureza faz exatamente isso, né? Tudo interconectado, tudo está se espelhando, né? Tudo acessa tudo, quer dizer, é um mútuo acesso, né? Que acontece o tempo inteiro, né? E que está gerando novas formas de vida, está gerando autopoese ou alterpoese, está gerando entrelaçamentos constantes, lá por diante. Aí eu falei para eles que seria interessante a gente fazer primeiro essa piscina aqui, certo?
aqui da interface do Rere com o Node Hub, né? E nós fizemos essa semana. Aqui, ó. Tá aí, ó. A Clever, caso vocês não conheçam, é um dos maiores blockchains aqui do Brasil, que não é conhecido no Brasil, mas é conhecido na Índia, na Ásia, é conhecido na África, tá? E essas três pessoas aqui, o CTO, que é o baiano, a Isabela, que é a parte de comunicação, o Vitor, que é a parte de produto, eles estão ligados à organização, mas eles participaram da dinâmica, né? E a Monkey Branch, que trabalha com inteligência artificial, né? Aí veio o João e a Gisele, correto? Então, a gente começou a olhar para que tipo de piscina a gente pode estar gerando para a interface do Rere, né, com o Node Hub, né, Web3. Aí começamos a listar, IA, ter cripto e fiat, ter programação de Web 2 e Web 3, ter comunicação e divulgação, eventos próprios, externos, participação com criação, contribuição, custeio, design gráfico, enfim, começamos a listar tudo isso, né? E aí surgiu essa ideia aqui que achei sensacional, tá? De fazer uma desaceleradora, né? Porque, você sabe, né, no cultura da Web 2 tem aceleradoras, né? Incubadoras e aceleradoras. A gente precisa desacelerar para acelerar de novo. Então a gente começou, aí surgiu essa proposta de a gente criar uma desaceleradora Re-Node, né, para falar de financiamento gerativo de ciências descentralizadas, né? E alguém sugeriu que ela poderia ser ou a gente chamar de regeneradora para falar de desaceleração, ou chamar de desaceleradora para falar de regeneração, entendeu? Por isso que eu botei regeneradora aqui. E foi bem interessante fazer esse exercício, tá? Porque eles tanto disponibilizaram como pessoas, como organização, entendeu? Tanto recursos abundantes, empáticos, condicionados, né? Então, esse trabalho começou, a gente fez a ignição essa semana. Essa semana que vai entrar agora, a gente vai começar a criar essa piscina aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui é um material em primeiríssima mão, tá? Paro por aqui. O resultado das suas reuniões agendadas para a semana rendeu, né? Vocês conseguiram perceber como é que foi evoluindo ao longo do tempo, né? Como é que a gente foi ganhando gramatura, ganhando entendimento, que foram dezenas de experiências. É muita coisa, não dá para mostrar tudo para vocês aqui, senão a gente vai ficar 3, 4 horas mostrando isso. Eu falando dessa forma rápida que eu estou falando, entendeu? Então, assim, é muita experiência. Então, não é que é uma coisa teórica, utópica, não, é prática e pragmática, e funciona, entendeu? Que é o mais incrível, né? Então, a coisa funciona. E você pegar um projeto como esse, como a Clever, que é um projeto de blockchain grande, tá? Eles têm aí um volume de TVL investido gigante, eles servem hoje, é, assim, eles são opção, né, para os indianos e para boa parte de alguns países africanos de uso de blockchain, de Web3 por lá, enfim. Só que eles não são nada conhecidos no Brasil, né? Então, a ideia de fazer essa caravana, ela surgiu muito em função da caravana que eu acho que eu falei para vocês que eu fiz nos anos 90, né? Aqui pelo Brasil para falar de internet, né? Para falar de cultura digital, né? Eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês, mas eu participei de uma caravana aqui no Brasil com o movimento software livre, né? Open source, para a gente falar de internet, né? Ninguém conhecia a internet. Para a gente falar de cultura digital. A gente criou um conceito que depois foi apropriado pela população, e isso me deixa feliz até hoje. A gente criou o conceito de cybercafé. A gente fazia um cybercafé nas praças, né? E depois isso virou um negócio. Não sei se vocês chegaram a pegar isso. Virou um negócio, as pessoas. E chegou até a ter uma associação brasileira de cybercafés, para você ter uma noção. Isso depois, né? Nos anos 2000, etc. etc. Em suma, galera, é isso que eu queria mostrar para vocês. Não sei se foi mais uma overdose de informação, tá? Eu não quero toda vez que a gente faz um contato, eu não quero que vocês saiam cansados intelectualmente, assim, pô, disso, você deve gastar um neurônio aqui, coisa e tal, pá. Mas a minha ideia hoje foi pegar essa primeira conversa e a gente fazer uma metabolização para vocês poderem sentir o chão disso. Chão, né? Entendo que funcionou assim, né? É tudo novo, como a gente falou, né? A gente está entendendo e é uma questão de tempo mesmo, né? Todo aprendizado é uma questão de tempo. Então, a gente tá aberto, assim, eu estou super aberto a nós dois, né? Nós dois somos dois curiosos aqui, né? A gente, né? E isso tudo, né? Que você fala, né? Soa muito bem para a gente, tudo, né? É um pouco também do que a gente já faz, né? Que foi isso, né?
Net Weaving, né? Alguns conceitos para a gente já familiarizar, sim. mas é uma perspectiva, outras perspectivas, né, que conseguem formar esse conjunto de paradigmas para conseguir, sobre cada, né, proposta, projeto, aplicar essa visão ampla, né, de entender como isso cria essa inter-relação com, e realmente é muita convergência entre projetos que são diferentes, mas também passam por esses mesmos paradigmas, né, que acabam se integrando naturalmente também, né, uma coisa que gera uma colaboração quase auto-organizada, né? E é isso, assim, o Cultiva é muito isso também, né? Tipo, desde o Marcelo ter me convidado para vir aqui, né? De tudo, todas as pessoas que eu conheci nessa casa, todas as experiências que eu vivi, né? Ele tem o terreno, né? O terreno, se não tivesse o terreno, a gente não começava com o cultivo, né? E eu tenho o meu know-how, tenho a minha experiência, e depois chegam outras pessoas agregando mão de obra, né? Conhecimento. Então é esse pool, né? O cultivo é esse pool, mas sem dúvida, né? A gente também está aprendendo sobre isso e como regular, e como, né? Regular não é a palavra, mas né? Como entender isso melhor, como fazer disso fluido, próspero, né? Então, tudo isso é muito interessante para a gente. Achei incrível também a proposta da Econave de realmente mapear os projetos que estão acontecendo nesse gênero, que a gente sempre imaginou que a melhor forma, né, de propor qualquer coisa em termos de práticas e modelos e tal, ela passa primeiro pela identificar, pela encontrar as pessoas que estão fazendo coisas parecidas para realmente poder ter esse intercâmbio. Acho que esse intercâmbio é o que tem de mais rico, né? Então, esse papel de mapear é quase que formar e criar essa rede, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente vê como um ponto-chave do que a gente está fazendo é realmente a criação de rede. Então, faz muito sentido para a gente toda essa questão de networking e tudo mais. Todos esses outros conceitos inovadores. Nesse sentido, um dos primitivos, uma das matrizes, né? A gente chama de wealth generators, né? Um geradores de riqueza baseado nesses paradigmas do RE, que a gente quer criar é de soberania alimentar. E esse projeto do Feijão Amigo que se transformou, né, nesse primeiro agrofloresta descentralizado do Brasil, né, lá em Vias Fortes, ele é literalmente o DNA, digamos assim, né, a matriz para a gente poder levar isso para todas as outras agroflorestas que a gente conhece Brasil afora, das biorregiões. Não só através da Econag, mas também de outros projetos que também. Eu te falei, gente, hoje tem, sei lá, tem muitos projetos, tem mais de 15 projetos ativos na dinâmica do RE, entendeu? Então, não é. E agora com essa interface com o Node Hub, a coisa vai piorar no bom sentido, entendeu? Ou seja, vai vir mais gente, mais projeto ainda. Então, e o que eu acho que seria bacana, mais uma vez, para vocês, é vocês, de fato, fazerem uma dinâmica de mapeamento básico, né? Para a gente começar, a gente gerar o híbrido, né? Do projeto, né? O híbrido do projeto. E também, ao mesmo tempo, a gente poder usar, a gente ter esse espaço para a gente poder proporcionar isso para a cadeia de valor de vocês, para a cadeia de valor que vocês estão inseridos. Né? Ou seja, não usar esse espaço para fazer isso, mas também para levar para os projetos que vocês estão desenvolvendo nas favelas, por exemplo. Entendeu? Então, a gente pode estar pensando isso também. Ou seja, por exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou falando, a gente vai estar lançando agora nesse Desconferência 404, que a gente vai fazer agora, em setembro, lá para o Node Hub Web3 do Arca Hub, que é a mais nova interface ecossistêmica do Guerreiro, né? A gente vai estar lançando uma piscina. Essa piscina que está gerando agora, ela vai gerar piscininha para as pessoas interessadas em fazerem uma jornada, ou fazerem um percurso, ou fazerem workshop, e elas vão ter que chegar junto com recursos abundantes, entendeu? Empáticos e condicionados, elas vão ter que chegar junto com a condição que a gente está colocando lá, por causa do próprio Node, ele precisa, né, de acessar recursos para poder pagar lá os custos deles, que elas cheguem também com alguma coisa em cripto, né, ou com alguma coisa em fiat. Né? Então, a gente pode estar pensando em alguma coisa também nesse sentido aí. Né? E que pode começar daí e virar uma expedição, por exemplo. Imagina a gente bolar alguma coisa, né, que começa aí
e vai visitar Minas em vários projetos, vai visitar Bahia, vai visitar. Entendeu o que eu estou falando? Porque o que não falta são projetos na dinâmica do rei que estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? Vai lá em Mato Grosso visitar, vai no extremo norte. Então, e projetos Essa dos mais interface, diferentes. A gente pode estar pensando em coisas assim, isso que eu estou querendo dizer. dessas piscininhas para promover como se fosse um capital semente dessa interface, as piscininhas, né? Para começar a promover essa dinâmica de É assim, entender opção. que a galera que tá, a cadeia de valor ou as cadeias de valor que estão em torno do trabalho que vocês estão fazendo, a forma delas se engajarem é elas se abrirem, se disponibilizarem a participar dessa experiência, né? Disponibilizarem toda forma de recurso, como vocês acabaram de entender agora, entendeu? E a gente criar essas jornadas, esses percursos, entendeu? Ou seja, com tempos diferentes. Entendeu? Também a gente pode estar pensando em fazer uma coisa assim. Sim. Então, de uma forma, faz todo sentido de aplicar para chegar nesse mesmo objetivo, né? Uma- Porque lembra o seguinte, o que está sendo proposto aqui, galera, é transformar o projeto das pessoas em empreendimentos em rede, certo? Uhum. Se transformar o projeto, deixar de ser uma típica startup, que é tipo assim, né, um protótipo de uma futura organização, que pode virar né, como a gente viu na Web 2, lá do Vale do Silício, vira essas corporações Big Techs muito malucas, e virar de fato um empreendimento em rede, né? Ligado ao paradigma do Commons, ligado ao P2P, gerando, sabe, blueprints de nova geração, novas materiais, novas formas de gerar riquezas, né? Novos blueprints de gerar riquezas, né? Onde vai incluir cada vez mais pessoas, altamente inclusivo. Né? E isso tudo, gente, gerando um tipo de coordenação que a gente não encontra na Web 2, gerando um tipo de interfaceamento, um tipo de interação, um tipo de. Fazendo valer a nossa empatia como tecnologia social, como espécie. Né? Ou seja, nos humanizando. E mais do que nos humanizando, humanizando a nossa relação com a natureza, com as outras espécies, com as outras, gerando todo um framework tecnológico para conversar com as outras espécies, para integrar as outras espécies na nossa dinâmica de vida. Entendeu? Ou seja, é isso, Legal, na, Vinícius. Pô, na muito, essência. cara, muito bom, muito bom. É, sim, e esse negócio do mapeamento, né? Isso tem um caminho, ele te mandou alguma coisa Não, em relação. Basicamente, nós vamos fazer ele de forma virtual mesmo, uma Uhum. dinâmica de Zoom aqui, tá? Mas como vocês estão próximos, a gente pode estar pegando um dia ou outro que eu vou estar aí com vocês, para a gente poder fazer isso ao vivo e a cores, que fica muito mais almoçar com a interessante. gente, exatamente. Hã? Aí você vem almoçar com a gente, aproveita para a gente estar junto também, vem almoçar aqui. É, exatamente. Mas normalmente o mapeamento básico, ele é um mapeamento que dura estourando aí 2 meses, entendeu? Assim, de 1 mês e meio a 2, tá? Ou seja, dependendo da disponibilidade de vocês, claro. Da disponibilidade de tempo de vocês, a gente demora isso. O mapeamento crítico não, ele demora mais tempo, de 3 a 5 meses, certo? Entendeu? Às vezes até mais ou menos, dependendo da disponibilidade das pessoas, né? Então, porque o mapeamento crítico ele é mais aprofundado, certo? Mas eu acho que, para começar, eu acho que o mapeamento básico está bacana. E já para a gente poder fazer isso, nós vamos fazer entre nós aqui, eu vou dar visibilidade para isso, uma piscininha comum, certo? Piscininha, porque vai ser temporária, uma piscininha comum, porque você vai ver que vão ter pessoas interessadas em fazer parte do mapeamento. E essas pessoas vão chegar, vão fazer o que eu vou fazer com vocês, que é facilitar culturalmente. Elas vão chegar, vão co-criar juntos, vão dar ideias, etc. Então, nada mais bacana do que a gente gerar uma piscininha inicial, onde já sabe o que está disponível nessa piscininha em termos de recursos, né? Que pode nos ajudar no próprio percurso, nessa pequena jornada que a gente vai fazer do mapeamento básico, né? É, e já ser uma experiência para vocês de geração de piscina, de ignição e cocriação de piscina, entendeu? Para quando vocês se sentirem atraídos para querer participar da cocriação da piscina, por exemplo, dessa interface do Rerê com o Node Hub M3 do Arca Hub, por exemplo, que é uma dinâmica maior. Né? E até para vocês também sentirem chão de querer fazer parte da caravana, né? Porque essa caravana vai ser criada, galera.
Essa caravana vai acontecer certamente. Esse ano a gente ainda vai dar o start dela. Não sei se a gente vai percorrer muita cidade, mas que a gente vai dar o start, nós vamos dar. Isso aí pode ter certeza que a gente vai fazer isso. E esse encontro segunda, a ideia é a gente apresentar os nossos projetos, a gente fala um pouco do. O encontro de segunda, ele acontece, me falei, mais 2 anos, na segunda-feira, 8 horas da noite, faça chuva, faça sol, canivete, tá lá, sempre tem alguém fazendo o co-host, o host, a facilitação. Eu sempre estou lá, é muito difícil eu não estar, mas eu vou estar, evidentemente, segunda-feira. Né? Mas é o que a gente chama de sync-up geral do Rerê, né? De acolhimento e cocriação do Rerê, enfim. E vocês vão chegar de forma típica, na realidade. Vocês já vão chegar não como a maioria das pessoas chegam tateando no escuro, né? A maioria das pessoas chegam literalmente tateando no escuro. Assim, ó. Eu cheguei, porque às vezes a pessoa convida, né? Fala só um pouquinho, sabe, do cheiro da coisa, da essência, né? Passa A, a pelo pessoa, aquele é, texto, né? a pessoa fica curiosa e ela vai lá por pura curiosidade, assim, por que é isso, né? Então, a maioria das pessoas que chegam tateando no escuro, tá? E até mesmo aqueles que já chegaram, isso é interessante. Aqueles que já chegaram uma vez vão na segunda, vão na terceira, aí começa a se envolver com os mapeamentos básicos e críticos, aí começa, entendeu? Começa a saber das interfaces, aí chega nos encontros das interfaces, aí começa a se explorar, aí começa a perguntar, vem cá, eu tenho um projeto, aí começa a falar, eu tenho um projeto, coisa e tal, papapá, como é que eu... Entende como é que é a dinâmica? A dinâmica é bem interativa, bem orgânica mesmo. Legal, Vinícius. E vocês vão chegar de uma forma muito atípica, mais uma vez. Maravilha. Sim, Que vocês vão chegar cheio de informação. E vocês vão chegar já com a carne amaciada, né? Já vão chegar já sabendo ah, não só o cheiro, mas tendo um pouquinho da essência, né? Em mãos, assim, né? já Maravilha. tendo pensado, né, entendendo sobre os paradigmas, já poder pensar sobre esse prisma, né, e como se já já dando um passo, o primeiro passo, né, nesse sentido também de mapeamento também. Né? Então, É, a gente basicamente identificar os paradigmas lá sobre a ótica do projeto, né? E eu após acho que é do Herrera. exatamente. Os paradigmas, eles servem como paradigmas mesmo. Né? Eles servem como referência para você se apropriar como pessoa, se apropriar como projeto, né? Com o tempo. Mas como eu falei para vocês, tudo isso vai no tempo do tempo, da abertura de cada um, no tempo do seu tempo do projeto. Não existe nenhuma forçação de barra para nada. Né? Eu acho que a beleza da proposta é essa. Ou seja, não é uma proposta ideológica, não é uma proposta doutrinária. Quer dizer, não é uma dinâmica ideológica ou doutrinária, não é uma dinâmica que te encaixa numa visão de mundo, não, acomoda todas as visões de mundo. É uma dinâmica híbrida, né? Que nos permite, sabe, nos olhar, nos interfacear, interagir, nos humanizar, trazer para dentro da conversa as outras formas de vida, enfim, as outras espécies. É basicamente isso, gente. Tá? Framework de pensar, como você falou, no, como tá chamando de empreendimento de rede, né? Pensando a longo prazo como estruturar essa rede toda, né? Isso que você está pensando é legal pensar, mas você vai ver que com um paradigma da livre aprendizagem, uma vez que vocês de fato começam a ter contato ali, não vou dizer no dia a dia, no início é semana a semana, depois fica uma coisa mais do dia a dia, vocês vão ver, vocês vão entender na prática da coisa como é que a livre aprendizagem é incrível. Tá? Ou seja, todas essas preocupações que você está tendo agora, que são muito da captura, né, do paradigma organizacional que todos nós temos, né, é que tudo tem que ser sistematizado, tudo tem que ser planejado, tem que ter um roadmap, tudo tem que ter controle e comando, não é isso? Controle e comando. Você vai ver que você vai aos poucos fazendo esse detox. Tem que intuir e deixar ficar muito quebrar o paradigma do método, né? Cara, você vai ver que você Mas, mesmo vai, se você se abrir de fato a experienciar, você vai ver realmente como você vai fazendo um detox cultural disso, entendeu? E te surpreende, tá? Porque vou te falar, o momento que hoje o Herrera, eu já vou falar só para a gente já poder partir para o check-out e fechamento aqui, tá, galera? O paradigma que o Herrera hoje, o momento que o Herrera hoje se encontra no seu marco co-criativo, tá? Era impensável ser planejado em 2022. Impensável. já Como sabe é que você ia dizer? É impensável pensar que o Herrera ia ter
não sei quantas interfaces ecossistêmicas, 4 interfaces ecossistêmicas, que é, entendeu? Ainda mais uma interface como essa do Node Hub, que é gigantesca, quer dizer, então, que, você está entendendo falando, que é ter vários projetos, né? 15, sei lá, 15, 16, 17 projetos super envolvidos na cocriação dele, dezenas de pessoas envolvidas. Entende o que eu estou falando? É impensável. Você não tem como você dar vida a um protocolo cultural de uma forma organizacional, isso que eu estou querendo dizer. Você só consegue fazer isso em rede, entendeu? Fazendo uma dinâmica de tecimento de rede, entendeu? Constante, né? E mesmo assim você não sabe onde vai dar, certo? Então, é isso. Então é isso. Mais uma vez, o ReRe não é um projeto, não é uma organização, não é uma instituição, o ReRe é um protocolo cultural, cybercultural, né? Que consubstanciado por esses 8 paradigmas que eu apresentei para vocês, né? E que tem, através da dinâmica dos mapeamentos básicos e críticos e a geração do ReRe híbrido, né? Os seus artefatos, correto? Artefatos com protocolo, correto? E tem na geração de piscina, das piscininhas ou piscinas comuns, né? A forma de você experienciar esses paradigmas. A gente fazia a biomimética da natureza, né? Que tem uma dinâmica de interdependência, de total interdependência, né? por default, né? E de acesso a todo tipo de recurso o tempo inteiro, né? Então a gente está fazendo a biomimética da natureza. E a ousadia está aí, tá, gente? A ousadia é a gente criar um bioma, vamos botar assim, né? Um bioma de projetos e de pessoas e de interfaces que gera esse organismo local, interativo, né? Entendeu? Interfaceado, espelhado, entrelaçado, que está gerando vários blueprints, né? Gerando várias formas de geração de riqueza. Essa que é a ousadia do RE, tá? O protocolo. Várias, e que, a rigor, independe, pode ter relação, mas independe de governo e independe de iniciativa privada. Ou seja, essa que é a ambição e a ousadia. Agora, não significa dizer que você não vai se relacionar com o governo ou vai se relacionar com a iniciativa privada. Vocês entendem o que eu estou falando? Até porque, como eu te falei, é uma dinâmica híbrida. Vai acabar conversando, não tem jeito, entendeu? Mas está ali, se entremeando, entendeu? Como uma nebulosa, né? Está se entremeando ali, fazendo parte, gerando e matriciando esse tipo de micro-realidades, esse tipo de realidades, assim. Fascinante. Então, vamos ver se na prática realmente vai tudo se encaixar, né? Porque Na prática já está se encaixando. Se na então, prática não tivesse encaixando, a gente não estava nem conversando. Eu já estaria fazendo outra coisa há muito tempo. Então, assim, na prática a coisa está acontecendo. Isso que eu procuro falar sempre, sabe, Marcelo? Isso não é tese de doutorado, cara, de PhD, entendeu? Isso não é teoria, isso é sim. prática. Prática. Por quê? Porque todos os paradigmas que eu listei para vocês eles estão embebidos na gente. Estão embebidos. Eles fazem. Se não fosse pelos nossos ancestrais praticarem isso, nós não existiríamos como espécie hoje. É quase um resgate. Mas não, é um resgate, é literalmente um resgate do que fez a gente existir como espécie, entendeu? Porque o tipo de pegada que nós temos hoje nesse planeta é uma pegada, vocês sabem, destrutiva, poluidora, né? Exploradora, está consumindo quase 3 planetas por ano. Ou seja, não tem como a gente continuar nesse paradigma que a gente está, nesse tipo de economia política, macroeconomia hiperconsumista, né? Poluidores. Não tem como, cara. E isso já está em colapso. Só que é um colapso complexo, né? Sim. Extremamente complexo. Pelo menos agora temos o caminho, né? Eu diria que o ReRe não é um caminho. Acho que, não sei se o quanto o Diogo pegou isso. São vários caminhos, Vários várias caminhos. formas. Entendeu? Não é um caminho, entendeu, Marcelo? São várias formas, várias aberturas ou não aberturas que você faz para esses 8 paradigmas, entendeu? Tanto que tem essa dinâmica do híbrido é muito importante vocês compreenderem, entendeu? Porque não é fazer que nem o Buckminster Fuller falou nos anos 30 do século passado, entendeu? Não é. Ele falou isso porque o contexto daquela época, antes da Segunda Guerra Mundial, fazia sentido ele falar aquilo. O que ele falou? Se um sistema não está funcionando, cria outro. Foi o que ele falou. Uhum.
o Buckminster Fuller, não é isso? Para aquela época, nós não éramos 8 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões. Nós não éramos, certo? Tão complexos. Nós não estávamos consumindo quase 3 planetas por ano, certo? Então, e ninguém tinha essa consciência, ou não tinha ainda surgido nem a cibernética, né? Muito menos a internet ou a inteligência artificial, nada disso. Então, fazia sentido ele falar o que ele falou. O sistema não está funcionando, cria outro. Mas, na realidade que nós criamos, essa realidade que nós criamos, qualquer sistema que você cria, ele é autofagicamente consumido pelo sistema que nós criamos, entendeu? Sim. Porque ele está tão complexo, ele tem tantas formas de fazer autofagia de qualquer coisa que queira se opor a ele, certo? Ah, vamos criar um outro sistema então, para se opor. Ele é tão gigante, tão massivo, que ele come, ele devora, ele se alimenta desse outro sistema. Então, não dá para fazer uma dinâmica de criar um outro sistema, entendeu? Então, a coisa tem que ser nas fissuras, nos porentes, né? Nas aberturas do Diogo, de você, Marcelo, e do Diogo. As pequenininhas aberturas que vocês vão fazer para um paradigma, outro para explorar. Por incrível que pareça, esse é o movimento mais evolucionário que vocês possam fazer isso. Que qualquer ser humano possa fazer isso. Sim. Transformar de dentro para fora, né? E de fora para dentro. A gente começar a gente mudar com a mudança, entendeu? A gente mudar com a mudança. E não a gente ficar olhando, achando que nós somos deuses e olhando a nós, vamos provocar a mudança. Nós vamos mudar com a mudança. Sim. Genial. Maravilha, Vinícius. Pô, muito obrigado pela aula, cara. Não é Segunda-feira, uma aula, não. É só uma facilitação gráfica, facilitação cultural. Desculpa. segunda-feira nos vemos, não é isso? 8 horas, eu vou mandar o link para vocês. Vai ser um prazer vocês chegarem e conhecerem. Não existe a obrigação de ninguém chegar, tá? Às vezes, nesses encontros, tem, sei lá, 4, 5 pessoas. Às vezes tem 15, 20, 30. Então, isso varia pra caramba. Vamos ver quantas pessoas vão estar aí com a gente na segunda. Mas vai ser um prazer. Vocês vão começar a tomar contato. Eu vou por uma questão de rito, né? Eu vou compartilhar o link para vocês do Telegram do Rerê, para vocês chegarem lá, caírem de paraquedas, né? De aterrissar, vocês já começarem a conhecer a galera, enfim. Vocês vão ficar sabendo do volume de coisas, aquilo que eu falei de cabeça para vocês vão ficar sabendo do volume de coisas que estão acontecendo, vocês já vão ter a oportunidade de chegar, de conhecer outros projetos, enfim, as pessoas, de onde elas vêm, enfim. Tem até gente do Peru, lá de Lima, participando, né? A Lili, lá de Lima, no Peru, está participando com o projeto dela. Em Legal, suma, é Vinícius. isso. Vamos em frente. Parabéns a essa rede aí que você criou, realmente incrível. Vai ser incrível. Mas não é, eu não criei essa rede. Eu co-inicializei, sabe, Marcelo? Bota isso na cabeça. Eu co-inicializei essa rede com várias outras pessoas, né? Ou seja, eu não tenho uma autoria minha. Ah, O que tem é um tesão meu, porque a minha vida é basicamente a vida do Commons, né? A vida do Commoner, a vida do NetWeaver, a vida, entendeu? Do software livre, do hardware livre, do open source. De ver isso, de pegar toda essa experiência de mais de 40 anos e sintetizar isso num protocolo cultural. E que isso possa gerar novas matrizes, múltiplos caminhos, para que todo mundo, no tempo do seu tempo, com a sua cultura, com a sua linguagem, com as suas limitações, com as suas aberturas, possa se apropriar disso e fazer as transformações. Então, essa que é a ambição. já está gerando. Isso aí. Essa, essa que é a grande ambição. Maravilha. Valeu, Obrigado. Vinícius. Muito obrigado. Até segunda, Prazer, hein? até Prazer, segunda. cara. Bom fim de semana aí. Abração. Beleza. Valeu, gente. Um abração para vocês. Fiquem bem. Também. Você também, cara. Bom domingo. Obrigado. Abraço.